Capítulo 6. Você é o meu herói. Clays e a garota estavam sentados diante de um carvalho oco e parcialmente morto, que abrigava o fogo aceso de tal maneira que parecia uma lareira. Eu não sou o seu herói. É sim, provocou ela. Você me salvou. Eu não salvei. Por acaso você estava nos arbustos quando fui pegar minhas coisas. Eu nem sabia que você estava ali. Seu coração sabia, implicou a garota. Pencil que Quisser. Amanhã você vai para onde for. E eu. Para outro lugar qualquer, o mais longe possível de você. Meu povo acredita, disse a menina, pairando alegremente como um estorno é que, quando uma pessoa salva a vida de outra, fica responsável por ela para sempre. E essa declaração era uma das mentiras mais escabrosas que ela já havia contado, e era o oposto de tudo em que os cleptos acreditavam quanto à questão da obrigação. Qual o sentido disso? Falou um exaltado Clays. E devia ser o contrário. E tudo bem. Agora eu sou responsável por você. Primeiro, eu estou me lixando para o que o seu povo acredita. E segundo, não quero que você seja responsável por mim. Quero que vá embora. A garota riu. Você está falando da boca para fora. Diga o seu nome. Eu não tenho nome. Sou anônimo. Todo mundo tem um nome. Eu não. Devo dizer o meu? Não. Eu sabia que você ia dizer isso. Então por que perguntou? É porque eu a amo, falou a garota, aumentando o som da palavra ao ouvir o som da sua voz. Gi riu de novo. Talvez tenha levado 2 horas para Clays estar completamente fisgado. 2 dias depois, Kali e Gil observaram os tribalistas aceitando, obviamente depois de alguma discussão e com muito mais cuidado, a rendição de 6 redentores sobreviventes. Eles foram amarrados e colocados numa carroça. 10 minutos depois, tinham desaparecido atrás da montanha de topo plano. Quantas vezes mais? Falou o mal-humorado Gil. Kali não respondeu, mas desceu da elevação, montou no cavalo e começou a retornar ao Forte Bastião, não tão confiável assim apesar do nome. 5 dias depois da chegada lá, o quarteto estava de volta ao santuário encarando um bosco de mau humor. Eu disse para você ficar na estepe até resolver o problema. Eu resolvi o problema. Kali teve o prazer de deixar Bosco mudo de surpresa, o que era algo que não tinha conseguido fazer antes em todo o longo relacionamento dos dois. Explique. Kali explicou. Quando terminou, Bosco parecia desconfiado, não porque Kali não tivesse sido convincente, mas porque o que alegou parecia bom demais para ser verdade. Kali lhe ofereceu uma saída para o que estava virando uma terrível armadilha, que tinha origem nos eventos absurdos que causaram a execução de seus 299 soldados escolhidos a dedo. Pela experiência de Bosco, quando alguém oferece uma saída para o seu maior problema, não é hora de se preocupar com o preço ou mesmo se era um devaneio tornado plausível pelo desejo. As pessoas acreditam no que querem acreditar. Talvez fosse, pensou Bosco, o mais belamente verdadeiro de todos os grandes truísmos. Ele não tinha muita escolha a não ser aceitar, mesmo que coincidisse exatamente com aquilo de que ele mais precisava. Enquanto você esteve ausente, eu perfilei os purgadores e mandei executar um deles diante dos outros. Foi uma morte difícil. E digo difícil de ver. Quando você disser o que quer, os purgadores terão uma lembrança bem recente do que irá acontecer se não cumprirem a risca. Nem todos os purgadores servem. Há uns 30 que são loucos ou burros demais. Mas eu não sou um executor. Quero que eles sejam enviados para a Bastilha em Marshalsea. O que o faz pensar que esse seria um destino melhor? Pode ser que seja. Eu disse que não sou um executor. Muito bem. Mas você não tem o direito de falar mal do mistério de Petar Berska. Kali devia ter pensado melhor. Mas, como estava abusado por ter conseguido vencer Bosco no que se referia à steppe, não conseguiu se controlar. Mistério. Aquele carniceiro. Quantas vezes vou ter que falar para você não dizer o que está pensando para os outros? Falou Bosco. Cansado. E porém, escute. Deus falou. E temos que considerar que o que ele falou é a verdade. A única e verdadeira fé não é intolerante por ser alguma espécie de professor pomposo que teme a contradição. É intolerante porque a verdade é intolerante pelo fato de ser verdadeira. Não é intolerância impedir que um professor diga que 2 mais 2 são 5 ou 3. Alguém assim seria impedido em todas as sociedades, em todas as ocasiões. Não devemos tolerar uma mentira que impeça que um homem seja salvo por toda a eternidade. Logo, é tão óbvio quanto 2 mais 2 são 4 que não pode haver tolerância, pelo bem de todos nós, a qualquer coisa que se desvie da verdade de Deus. O Papa é a fonte de toda a fé da terra e ele tem que fazer uma grande parceria com o enforcador para impor o único amor que de fato existe. O mais estreito, rígido e inflexível dogma. Berska não está a serviço de nada a não ser de um desejo por sangue. Não é isso. Não é justo. Como qualquer outro redentor, ele podia ter escolhido preparar acólitos para defender a fé. Podia ter aprendido a fazer sermões sobre o amor que Deus sente por toda a humanidade, por mais pobre que ela seja, por mais pobre que sejam as suas realizações. Sua visão corrompida, os gostos revoltantes, o corpo vil traidor, tudo monótono e trivial que há quanto à humanidade. Em vez disso, Berska escolheu a vocação mais difícil de todas. A tortura e o assassinato da própria espécie. Ninguém come com ele. Ninguém passa tempo com ele ou reza ao seu lado. Em meio a esta solidão de medo e desprezo, Berska deve se entregar não aos prazeres comuns da voz humana, mas só aos gritos dos moribundos. Ele chega ao pátio do alto de fé diante de uma assembleia de seus pares que o enxergam só com medo. Se um herege ou blasfemo é jogado na direção de Berska, ele pega o sujeito, estica, prende a uma barra de madeira e ergue seus braços. Há um silêncio horrível,
exceto pelo som de ossos se quebrando e dos berros da vítima. Ele o desamarra. Arrasta o sujeito pelo chão e passa um gancho afiado pelo corpo, do peito ao osso púbico, e arranca as entranhas perante o olhar desesperado, a boca aberta como uma fornalha. E você se pergunta por que ele é desprezado? Eu não me pergunto de forma alguma. E mesmo com tanto ódio assim, Brska é todo grandeza, todo poder. Retire o executor do mundo, e instantaneamente a ordem cede ao caos. A bondade, o companheirismo e as boas ações ficam indefesas diante do oportunismo perverso dos maliciosos e cruéis, dos apóstatas e blasfemos que tirariam a vida eterna de bem-aventurança de qualquer homem. Me diga que ele não é um herói e um santo. Eles se entreolharam por um momento. Eu quero Hulk. Eu expliquei que não será possível. Você tem que tornar possível. A tribo tem novas armas. Elas não foram descobertas debaixo de uma pedra. Eu preciso de Hulk. E tudo está vulnerável. Desafiar o pontífice nessa questão seria a desculpa de que eles precisam para mandar a congregação do gabinete de propagação da fé. Gant é o peritônio da congregação, não é? Peritoacre de Bosco. E peritônio é a membrana que recobre a superfície dos órgãos digestivos. Por que você pergunta? Gant virá com a congregação? Nada o afastaria da chance de tomar o controle do santuário. Poderia ele fazer de você um alto de fé? O desejo é o pai dessa ideia. Meu caro. A resposta é não. Mas eu poderia ser retirado do corpo de Carmelengo, se perderia todo o poder com isso. Se eu tiver êxito na estepe, isso seria o suficiente para detê-los? Não. Os fracassos lá são uma ferida no nosso orgulho e um deleite para os antagonistas no Oriente. Mas a tribo é um transtorno até para eles. Onde há um tribalista antagonista, há um fanático. Onde há dois, há um cisma. Mesmo que nos derrotem na estepe e nós recuemos, eles logo começarão a brigar entre si. Kali não falou nada por um momento. Não há problemas, disse. Finalmente. Como assim? Dê o que eles querem, a morte de Hulk. E daí não haverá desculpa para eles virem aqui. Imagino, disse Bosco. Após um instante é que você não quer dizer o que parece estar dizendo. Não. Eu quero Hulk. E a minha intenção é tê-lo. Lá fora, Model, que tinha sido designado como mensageiro de Kali, esperava ansiosamente após ter ouvido a voz um pouco alterada de Bosco e uma resposta aparente por tanto tempo. Será que Kali estava em apuros? Quando o chefe saiu, ele não falou por alguns minutos, mas sacudiu a cabeça como se quisesse espalhar a fumaça densa que estava entre as suas orelhas. Quer alguma coisa? Chefe? Kali olhou para ele. Sim. Pegue outro café da manhã para mim. Vá para o meu quarto e coma por mim. Meu nome é Thomas Kali, e vocês estão na palma da minha mão. Diante de cerca de 200 abjetos purgadores, sob uma série de camadas enevoadas de vários tipos de emoções conflitantes. Pegue raiva, autopiedade, medo, desespero, ressentimento, mais raiva, ódio, perda, amor e por aí vai. Kali curtiu o curioso prazer de estar em frente a tantos redentores que, apesar da divertida pompa das suas declarações, estavam de fato na palma da sua mão. Quem poderia culpá-lo? Quem não curtiria a ideia de moldá-los como se fossem recém-nascidos? Todo esse poder e nem sequer a menor preocupação em ser justo, generoso ou bondoso. Pela lei eclesiástica, eles já estavam mortos de só a execução em si. Uma questão de importância técnica menor não tinha sido aplicada. Kali podia fazer o que quisesse com eles. Não sentiu como se fosse uma licença para a vingança, mas sim como uma grande oportunidade para satisfazer a sua curiosidade. E se você pudesse fazer o que quisesse e tudo ficasse bem? Eu vou mandar que façam muitas coisas que nunca fizeram antes. Se desobedecerem, serão punidos. Se desobedecerem em silêncio, serão punidos. Se reclamarem, serão punidos. Se falharem, serão punidos. Se eu estiver com vontade, serão punidos. Mas existe uma coisa, e só uma coisa, que não terá punição. Se não conseguirem aprender a pensar por si mesmos, vocês serão devolvidos a esse pátio para a imediata execução da sentença. Ele então começou a sair do pátio. Kali notou um dos purgadores de rabo de olho e o reconheceu como o redentor Avery Humboldt, alguém que conhecia das antigas. A expressão no rosto do homem era de puro desdém, desrespeito e desprezo. Ao passar por Humboldt, Kali atacou a cabeça do redentor com toda a sua grande força. O homem desabou como se as cordinhas que o seguravam tivessem sido rompidas. E, quase sem perder o passo, Kali prosseguiu e saiu do pátio. Na verdade, ele errara feio quanto à expressão no rosto de Humboldt. Não era de desdém, desrespeito ou desprezo. O aparente escárnio desdenhoso era simplesmente um dano nos nervos do lado esquerdo do rosto que fazia a face pender. Foi resultado de uma surra que Humboldt levará de 2 guardas que ouviram, e não gostaram de sua opinião de que a donzela de Blackbeard Leigh era uma mulher bem intencionada, e não deveria ser sujeitada aos horrores de um auto de fé. Por outro lado, o erro de Kali certamente dera um claro recado aos outros purgadores. Era uma peculiaridade dos redentores ter pouca ou nenhuma imaginação, muito embora acreditassem em várias ideias fantásticas. E isso era verdade até mesmo para um homem inteligente como Bosco. Capaz de acreditar em 7 coisas impossíveis antes do café da manhã, desde que envolvessem milagres, castigos divinos bizarros, pedras da vesícula e prepúcios preservados dos mártires, ele ficou intrigado pelo plano elaborado de Kali para retirar Guido Hulk da prisão. Eu posso simplesmente mandar alguns guardas para retirá-lo. Mas o que acontecerá quando houver uma investigação do gabinete de propagação da fé e eles descobrirem que, antes de morrer misteriosamente,
Hulk estava em perfeitas condições de saúde e foi retirado da cela sem motivo aparente, contra todos os protocolos e procedimentos? Bosco, que na juventude foi um fiel convencional e fervoroso, passou a mentir muito tarde na vida. Agora ele inventava mentiras plausíveis, com certeza, mas as coisas que dizia não eram muito contestadas, porque, quando finalmente passou a enganar seus colegas redentores, já era muito poderoso. Ele tinha inimigos desconfiados, mas havia um limite na pressão que eles podiam exercer. Pouco espaço para fazer perguntas incômodas. Por outro lado, Kali, Henry Embromador e Clays vinham enganando, trapaceando e mentindo para pessoas que podiam fazer o que quisessem com ele se tivessem a mínima suspeita de qualquer engodo, trapaça ou mentira. Uma cara de culpa era prova de pecado, assim como a expressão de inocência era prova do pecado revoltante do orgulho. O resultado foi que todos eles, eternos mentirosos, aprenderam a faltar com a verdade da mesma maneira que aprenderam a andar e a princípio de maneira hesitante, mas depois de forma tão espontânea que eles nem sequer pensavam a respeito. Um mentiroso sem nenhum poder tem que saber o que está fazendo para não ser descoberto. Uma mentira tinha que estar viva e se parecer tanto com a verdade a ponto de não dar espaço aos 100 erros que os maus mentirosos cometem, se revelando até para os idiotas. O número 1 neste aspecto era jamais sair da rotina, já assim que se descobre uma pequena mudança no jeito como as coisas são feitas. Até mesmo o mais estúpido dos interrogadores começa a perceber a mentira. Só uma doença fará a retirada de Hulk da cela parecer normal. Se houver um inquérito eclesiástico, você tem que ter uma história. Pense bem para que pareça tão real quanto algo que aconteceu. Mais real até. Mande _M médico em quem confie. Existe um? Existe. Diga a ele para pegar uma saudade branca. Vai fazer Hulk suar e ficar com o rosto vermelho. O médico pode encontrá-la atrás da grande estátua do Redentor enforcado. Bosco ficou ofendido. Ele havia permitido que Kali ficasse de cama em 3 ocasiões com esses sintomas. O que você espera? Provocou Kali da fúria do senhor. No dia seguinte, todos os guardas vão achar que é tifo. Então você terá um bom motivo para retirar Hulk sem ter feito nada de estranho. Você costumava me dizer que isso era um pecado. Obviamente eu falei. Como eu esperava fazer. Lembre-se disso. Deus planta suas grandes mensagens em vários lugares. A maioria das pessoas enlouquece pela falta de um guia que diga quem elas são e o que tem de fazer. Naquela noite, a verificação semanal de sinais de tifo foi feita com um dia de adiantamento. Guido Hulk recebeu uma solução de saudade branca e bebeu sem objeção. Por que suspeitar de que os redentores o envenenariam, quando tinham planos notórios e desagradáveis para sua morte? No dia seguinte, Hulk estava com o suadouro, a febre e as pústulas que Kali queria. Se não eram os sintomas do temido tifo, é temido porque podia se espalhar facilmente para a ampla comunidade dos redentores. Ainda assim eram suficientemente preocupantes para o médico ser chamado pelos carcereiros que jamais teriam a inteligência ou coragem de mentir para o gabinete da fé. A primeira parte da mentira tinha bases firmes na verdade. Foi feito um estardalhaço da retirada de Hulk da cela e de sua passagem diante dos purgadores para ver o máximo possível de testemunhas de sua óbvia doença. O rosto dele era inconfundível por conta da barba ruiva, farta e sem bigode. Ela o deixava com um aspecto horrendo, mas 20 anos antes uma jovem maldosa dissera que achava que Hulk ficava bem com aquela barba. E, desde então, ele sempre dedicara muito tempo a mantê-la. Agora berrando e delirando porque o boticário triplicara a dose por engano, Hulk foi levado a um quarto isolado, onde aqueles que sofriam de tifo eram abandonados para morrer sem comida e água. Para variar, esta era a solução mais gentil que os redentores podiam oferecer. Era melhor morrer relativamente rápido de uma febre alta exacerbada pela falta de água do que se arrastar até os últimos estágios da doença, que eram horrendos. Dentro de alguns minutos, Kali, Bosco e Gil chegaram. Os 2 redentores observaram o jovem realizar o engodo com alguma dificuldade, devido ao estado agitado de Hulk. Kali cortou a barba ruiva o mais rente à pele possível, criando uma pilha de pelos vermelhos que era ao mesmo tempo impressionante e repelente. Com olhos e um rabo isso parecia um rato ruivo. A seguir, Gil e Bosco foram embora, mas voltaram 10 minutos depois com um cadáver de idade e pesos similares aos de Hulk. Ao pedir pelo corpo, Kali sugeriu que viesse do necrotério. Se o cadáver viera mesmo convenientemente de lá, ele não perguntou, de Gil e Bosco não falaram nada. Kali já tinha despido Hulk e a seguir fez o mesmo com o cadáver. Depois, vestiu o corpo com as roupas de Hulk e passou uma enorme bandagem pela cabeça e debaixo do queixo, como era costume com os mortos. Daí pegou os pelos da pilha e enfiou dentro da bandagem para dar a impressão de que a barba de Hulk estava amassada debaixo da atadura. Bosco torceu o nariz. Se a ideia era engenhosa, a execução não era muito impressionante. É só o começo, falou Kali. Me dê 1 hora e vai ficar bem melhor. Além disso, as pessoas veem aquilo que esperam ver. Quando queimarmos amanhã, vamos manter os redentores bem distantes. E uma execução pós-morte disse Gil. Os padres esperam ver Brska. Brska não é problema. Dito isso, Bosco gesticulou para Gil ajudar a colocar Hulk de pé. Me dê um beijo. Belezuras, falou o delirante Hulk. Para onde vai levá-lo? Deus criou o inferno para os curiosos, disse Bosco. Só umzinho, falou Hulk e, depois dessa, eles o arrastaram para a tora do quarto. E Kali voltou a arrumar a barba dentro da bandagem no rosto do morto. Em 20 minutos, Hulk havia sido colocado em outro quarto, separado do resto do santuário por 2 paredes, e passado a ser atendido por uma freira gorda de touca. No quarto com o morto, Kali começou a arrumar a aparência da barba ruiva,
que agora parecia quase laranja contra a pele branca do rosto do homem. Ele cantou baixinho ao trabalhar. Ninguém gosta de nós. Não importa. 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 Diga aos carcereiros que há um alerta sobre os purgadores e que eles precisam ser removidos. Tranque tudo com eles dentro por 24 horas. Os purgadores e os carcereiros são as únicas pessoas que viram Hulk de perto. Traga todo mundo para a execução pós-morte. Mas mantenha-os bem longe para não regarem tifo. E queime o corpo bem rápido. Por que não o queima em segredo? Perguntou Hill. E é muito arriscado fazer na frente de tanta gente. Não. Kali está certo. As pessoas veem o que esperam ver. O gabinete de propagação da fé espera que façamos um espetáculo com a execução de um herege tão notório. Vamos dar o que eles querem. São espertos demais esses dois, pensou Gil, arrependendo-se de imediato da desobediência e do orgulho. Teria que passar horas rezando, ao menos 10 minutos se flagelando, talvez meia hora de drenagem. Por que não mordeu a própria língua? Aí lembrou que teria que fazer isso também. Obrigado. Redentor disse Bosco, dispensando Gil. Quando ele saiu, Bosco olhou para Kali com uma expressão debochada e ansiosa. E você quer me perguntar algo? Sim. O que Picarbo estava fazendo ao estripar aquela garota? Ah, extraordinario. Gele destrancou um pequeno armário ao lado da escrivaninha, tirou uma pasta e entregou para Kali. E há muitos documentos importantes no aposento de Picarbo. Seriam necessários meses, diria eu, para ler tudo. Mas este era o testamento dele, em termos. Apparentment. Então você não sabia nada sobre aquilo? Não. Como isso é possível? Acha que estou mentindo? Gele parecia sinceramente surpreso. E certamente no passado eu omiti a verdade. Senhor. O tratamento era genuinamente respeitoso, mas também genuinamente debochado. Mas não me lembro de jamais ter mentido para você. Acho que teria feito isso se fosse necessário. Mas não estou mentindo agora. Ele mantinha mulheres. Mantinha mulheres em aposentos que caberiam em um pequeno palácio. Como isso é possível? Todos os redentores devem parecer iguais para você. São todos poderosos. Mas só em relação aos acólitos. Não uns com os outros. Há muitas divisões e hierarquias. Limites que não podem ser ultrapassados. Picarbo controlava essas áreas. Nenhum rei despótico detinha mais poder. Não devemos fazer perguntas uns sobre os outros. Controlar o conhecimento sobre alguma coisa em um mundo onde todas as pessoas sabem de tudo é o poder mais defendido que um redentor pode ter. Como um molho de chaves. É um sinal de valor perante Deus. Outros deviam saber. De fato sabiam. 12 pessoas sabiam e leram este documento aí. O que aconteceu com elas? Agora você está provocando. As freras? Um redentor sempre pode ser substituído. Alguém que saiba cozinhar e passar a ferro uma vestimenta de forma aceitável por Deus não. Além disso, elas não sabiam nada a respeito das intenções de Picarbo. É uma questão de muito debate, em termos de teologia, se as mulheres têm alma ou não. Eu tenho, do achar que não. Nesse caso, não são totalmente responsáveis por si mesmas. E as garotas? Ah, sim. A resposta é que não há resposta. Como as irmãs sempre estiveram isoladas, é surpreendentemente fácil manter essas jovens em segredo. Picarbo obviamente pensava assim. Eu tenho coisas a fazer. Leve o tempo que quiser. E, dito isso, ele foi embora. E Kali começou a ler o manifesto que mudou sua vida e desafiou o império. Capítulo 7. Era aurora, e os pintarroxos cantavam ruidosamente nas árvores. Os belos coros e áreas que eles entoavam antes de o sol surgir eram substituídos agora por uma barulheira pavorosa que parecia o som de homens com apitos desafinados trocando socos nos galhos das árvores. Apesar do barulho, a garota, Daisy, dormia profundamente nos braços de Clays. Ele dormira no mesmo quarto com centenas de meninos, e todos lhe pareciam ainda mais feios adormecidos do que acordados. Ela parecia linda, o que não era o caso quando estava desperta. Clays foi tomado por uma sensação muito agradável ao olhar para ela, como aquela no peito depois de um grande gole de aguardente ou gin. Ele era ao mesmo tempo fascinado e desconfiado em relação às mulheres. Quem não é? Mas, até recentemente, nem a ignorância poderia ter descrito sua falta de compreensão, o que equivale a dizer que ele não compreendia nada. Agora a experiência de Clays era mais significativa em certos aspectos, mas também parcial e estranha. Sua hostilidade para com Riba, a garota cujo resgate por Kali causará inadvertidamente todos os seus problemas, era baseada nas inúmeras vezes em que, sem querer, ela quase provocara sua morte. Sua segunda experiência fora com as belas aristocratas de Memphis, que consideravam todos os homens, e ele em especial, indignos sequer de desprezo. E tinham havido as prostitutas de Kitty Town, cujas tristeza e frieza terminaram por afastá-lo de lá. Abalado pelo choque entre a súbita ternura e a violência com que foi criado, ele decidiu tempestuosamente que perseguiria os 2 integrantes remanescentes da gangue de Lord Dombar e os mataria de forma horrível.
Para sua surpresa e o seu desgosto, Clace tinha mais ou menos esperado que ela desfalecesse de amor e adoração quando ele explicasse sua nobre missão. Ela suspirou de irritação e disse que não fosse tão tolo. Isso vai mudar alguma coisa? Não os falou ele, com relutância. Mas eu me sentiria melhor. Eu também disse ela, sorrindo. Mas lutar é arriscado. Nunca se sabe o que pode acontecer. Arriscar sua vida por uma gentalha daquelas não vale a pena mesmo. Um dia talvez a gente esbarre com eles embriagados. Quando dormirem, nós os apunhalamos pelas costas. Ela riu, e Clace a encarou, perplexo. Se isto não tivesse acontecido com ela, ele teria concordado por completo. Clace se sentiu ainda mais apaixonado. Verdade seja dita, ele teria preferido uma folga de alguns dias para se acostumar a esses novos sentimentos. Mas Daisy não era uma garota paciente. Um raio era lento comparado com ela, e logo Daisy estava em cima de Clace, devorando cada centímetro antes que ele realmente soubesse o que fazer. Diante da grande convulsão que sacudiu o corpo dela, Clace achou que Daisy estivesse morrendo de alguma espécie de ataque cardíaco. Nada igual a isso tinha acontecido durante suas pobres incursões por Kitty Town. Quando Daisy se deitou exausta, ficou de certa forma espantada de ter que explicar ao muito preocupado Clace o que tinha havido. Era muita coisa para absorver, até mesmo ou especialmente para um rapaz tão embrutecido. Ele parecia tão surpreso e pensativo que Daisy o confundiu ainda mais ao irromper em lágrimas. Com enorme carinho, Clace levantou a menina que dormia sobre seu braço esquerdo agora dormente e preparou o café da manhã para os dois. Faminto, ele comeu imediatamente e esperou que ela acordasse. Estava tão impaciente para falar com Daisy que até tentou sacudi-la. Mas esta era obviamente uma menina que sabia dormir. Ele ficou tão frustrado, e um pouco ressentido que ela pudesse roncar em momento tão significativo, que comeu a parte dela do café da manhã também. Cadê o meu? Falou Daisy baixinho enquanto ele terminava, lambendo o prato. Vou fazer para você agora, disse Clace. Toda a irritação sumindo com o sorriso dela. A água já fervia e, em 20 minutos, Daisy devorava o feijão com arroz roubado de Lord Dunbar. O que você estava fazendo sozinha aqui fora? Só dando uma volta. Aqui fora. Não tem muito sentido dar uma volta onde a pessoa já esteve antes. Você é muito jovem. Sou mais velha do que você. Eu posso cuidar de mim mesmo. Eu também. Eles se entreolharam de uma maneira constrangedora. Geralmente. Eu me descuidei e fui capturada. A culpa foi minha. Isso o deixou indignado. Como pode ser culpa sua o que eles fizeram? Eu não disse isso. Mas você sabe o que o espera se tenta roubar um cavalo de uns rufiões desgraçados. Além disso, disse Daisy, eles não mataram você, e fico feliz por isso. Diante disso, ele mal soube o que dizer. Daisy sorriu. Portanto, talvez eu não apunhale os dois pelas costas. De onde você é? Da Serra de Quantock. Nunca ouvi falar. Fica a 3 dias daqui. Quero ir para casa agora. Venha comigo. Tudo bem. Clace respondeu de supetão e se arrependeu de imediato. Mas só porque era algo muito estranho para ele. A sensação é de que havia outra pessoa ocupando seu corpo. Alguém que poderia fazer ou dizer algo realmente idiota. Você tem família? Claro, disse ela, e depois se arrependeu. Desculpe. Não é preciso se desculpar. Sua família não devia deixar você vagar por aí. Por que não? E Perigoso. Foi você quem quis embarcar em uma onda assassina. Eu queria vingar a sua honra, falou Clace. Ela riu. Os Kleptos, o meu clã, realmente não acreditam em coisas assim. Somos muito curiosos, mas não muito honrados. Você está me fazendo de idiota. Não. Não estou. Não mesmo. Não acreditamos em respeito, integridade e honestidade. Todas as tribos ao redor da nossa acreditam. Vivem brigando sobre a honra disso, a honra daquilo. As tribos se matam em nome da honra e matam as esposas e filhas pelo mesmo motivo também. Se eu fosse uma Decani, eles me enforcariam se soubessem que fui estuprada. Daisy fez os chifres do demônio com as mãos. Isso é o que eu penso sobre honra. E ela notou que o gesto chocou Clace, embora esperasse mais que ficasse surpreso, e riu. Os Decanis são tão estúpidos e sem curiosidade quanto uma vaca. A curiosidade matou o gato, e o ditado favorito deles. Meu tio Adam desceu de canoa ao Reno por 5 dias, porque ouviu dizer que havia uma prostituta em Florença com um formato diferente de genitália. Eu mesma sou famosa porque ensinei uma galinha a andar de costas. Por que você fez isso? Ela riu, se divertindo, porque os Kleptos também têm um ditado. Não é possível ensinar uma galinha a andar de costas. Capítulo 8. O Manifesto do Redentor Picarbo. E óbvio, sem necessidade de maiores argumentos, que nossos antepassados estavam errados. Não é fácil dizer tal coisa a respeito de homens famosos que merecem elogios. Mas errar é humano, e Deus nos deu a razão para nos esforçarmos a tirar o melhor proveito de nossa natureza. A mulher foi dada a nós a princípio como amiga, mas não era a companheira de que precisávamos. Não é nem mesmo de início. Será que uma amiga e companheira tentaria o homem à própria destruição, a dar ouvidos a Satanás, a comer a única coisa já única coisa? Por Deus é que era proibida ao homem e à mulher? Tanta generosidade,
Um fardo tão pequeno a ser carregado em troca de felicidade e alegria. Tudo isso foi perdido porque as mulheres nunca estão satisfeitas, mas sempre são ouvidas pelos homens e querem qualquer coisa que não conseguem ter. Não é surpresa que até as Janes desorientadas que se recusam a representar o mundo em imagens tenham um sinal para o demônio que tem origem na imagem da língua de uma mulher, com a orelha de um homem representando a tentação. Logo de início, as mulheres corromperam a amizade que Deus havia ordenado entre homens e mulheres. A amizade que nasce da razão viu essa mesma razão ser provocada pelo desejo das mulheres. O desejo fez a amizade enlouquecer. Homens e mulheres deveriam viver como marido e esposa em harmonia e companheirismo. E, no entanto, repetidas vezes vemos homens serem provocados pelas mulheres a amarem as próprias esposas exageradamente. Um amor correto usa a razão como guia e não se permite arrebatar por desejos impetuosos. E assim os sensatos e lúcidos são corrompidos por mulheres que querem, na maior de todas as depravações, ser amadas como se fossem adúlteras. Todos os homens cometem adultério com as próprias esposas e não conseguem evitar, porque as mulheres não aceitam ser amadas de forma sensata e proporcional. O amor é tudo para as mulheres, e não é da natureza delas aceitar o que é moderado ou racional. A alma dos homens, a história já provou, luta para se livrar do desejo enquanto ascende ao divino. Nenhuma mulher permitirá que os homens escapem assim. É ela, e não Deus, que deve ser o centro de tudo. Em minhas investigações e experiências, descobri que as mulheres inflamam a razão não só com as partes pudendas e com carinhos, mas também com um líquido secreto que flui de suas vesículas biliares. Como fiz várias vezes com ovelhas e porcos, criando um para obter carne melhor e o outro para uma lã mais rica, eu eduquei as mulheres que confinei aqui de diversas maneiras sobre tudo o que é voluptuoso e relacionado só à sensação física, ao prazer da beleza, à delicadeza da pele e do cabelo, e sobre todas as maneiras como os órgãos das sensações imediatas podem ser aumentados e exagerados. Desde bem jovens, elas aprenderam tudo sobre como agradar os homens para que, mais do que as mulheres comuns, pensem só em dar prazer a eles a fim de que, em troca, eles só encontrem prazer e alívio na companhia delas, e não na busca por Deus. Desta forma, eu estimulei muitos úteros dessas mulheres a produzirem este leite uterino com tanta força e intensidade que, contido e engrossado pelo próprio excesso, este líquido se solidificou como âmbar ou piche, o que é apropriado por ser a essência do inferno. Através da minha arte, inspirado por Deus e pelo Redentor enforcado, descobri e retirei essas resinas. Revelei que elas têm o poder, ao serem reduzidas a pó e misturadas ao crisma sagrado, de devolver a qualquer homem a bondade da amizade das mulheres que elas retiraram tão rapidamente e de forma tão destrutiva dos homens e de si próprias. Com esse preparado, que eu chamei de óleo do Redentor, não só os homens podem resistir às mulheres ao fazer passar a lascívia, mas até mesmo os redentores que se entregaram à loucura e às terríveis convulsões podem ser devolvidos à felicidade, ao bom companheirismo, podendo se livrar da fúria da destruição peniana e da tristeza da perda das mulheres que aflige tantos redentores. A porta abriu e Bosco retornou. Terminou? Ainda não. Mostray. Callie apontou para a última frase que leu. Pois velhos hábitos custam a morrer. Fez isso antes que pudesse se impedir. Benj, falou Bosco, ele próprio constrangido por essa lembrança do passado dos dois. Você pode ler o resto mais tarde. Sua opinião? Muita fúria peniana. Pascal Sorio. Sim, de fato. O Redentor Picarbo era tão obcecado por mulheres à maneira dele como qualquer fornicador. Se você acha que o que leu é loucura, o resto prossegue detalhando os planos para uma fazenda especial em que as criaturas dele seriam criadas para produzir essa resina em quantidade suficiente para acalmar o mundo. Mas, se não fosse por isso, você jamais teria saído do santuário, e o Império Materazzi ainda seria o maior poder nos 4 cantos do mundo. Estranho, não é? Como as coisas se acertam? O que você vai fazer com as garotas? Eu não sei. Elas podem ficar onde estão. Uma armadilha para alguém. Exatamente. Você quer conhecê-las? Era justo dizer que Callie ficou estupefato. Uma armadilha para mim? Há várias armadilhas prontas para você, mas nenhuma feita por mim. Eu sou seu bom servo. Sim, quero dizer. Sim, quero vê-las. Vou providenciar quando você retornar da steppe. Picarbo pode ter sido um louco, mas seu trabalho é muitíssimo interessante. Uma semana depois, Callie estava na pequena elevação no barranco de Dufer, cercado por purgadores e desconfiados, esperançosos, cautelosos, indignados de Guido Huck. Callie pensara que haveria uma luta para retomar o barranco, especialmente se os tribalistas que o controlavam percebessem que só 230 redentores tinham vindo para fazer isso. A verdade é que, no momento em que eles chegaram, a tribo tinha simplesmente desaparecido na pradaria. Olhem ao redor, berrou Callie. Se forem estúpidos, vocês vão morrer aqui. Se forem espertos, vão morrer aqui. Se usarem todas as grandes habilidades que aprenderam, vão morrer aqui. Deixem que eu lhes diga uma coisa. A não ser que vocês se comportem como criancinhas, vão morrer aqui. Fale mais alto. Gritou um redentor no fundo do grupo. Callie olhou Haragil, que, acompanhado pelos 2 guardas, se moveu para trás do redentor que tinha berrado e fez um gesto para o homem ir adiante. Ele foi à frente com um andar de durão e parou diante de Callie, olhando fixo com olhos da cor do resto de cerveja em uma caneca. O que você disse? Perguntou Callie. Eu disse fale. Callie avançou contra o homem e deu-lhe uma testada no rosto. O redentor desabou de imediato, segurando o nariz quebrado. Callie subiu novamente na pedra plana de onde esteve falando. Se vocês ouvem mal, vão morrer aqui.
Kali mandou que os purgadores se virassem e descreveu as várias formas como o barranco fora defendido. Já apontou para um conjunto de trincheiras aqui, outro acolá. Mostrou como este morro tinha sido reforçado, como aquele campo de fogo fora coberto para prevenir um ataque. A única coisa que esses planos tiveram em comum, falou ao terminar de descrever o campo de batalha, é que todos os autores e todo mundo que os implementou estão mortos agora. Vocês serão divididos em tropas de 15 homens. Vão eleger um líder de tropa, um vice-líder e um sargento. Terão um dia para percorrer essa área, e cada tropa vai bolar um plano para manter-los vivos pelos 3 dias que serão necessários para os reforços chegarem. Nem preciso ameaçar que, se falharem, vou mandá-los de volta ao santuário para a execução imediata dos atos de fé, porque a tribo vai cuidar de vocês quanto a isso. Voltem aqui 1 hora antes do pôr do sol. Kali tinha a esperança de que, ao apontar porque as antigas defesas falharam, mostrando a disposição do terreno não em mapas, mas em cada rocha e trincheira, deixando tudo claro de maneira simples, os purgadores perceberiam que a salvação residia em um lugar. Mas ficou claro para Kali, após as tropas produzirem um plano malfadado atrás do outro, que, embora o medo fosse capaz de quase tudo, não era possível fazer as pessoas pensarem por si mesmas através do terror. No dia seguinte, Kali reuniu os purgadores perto da travessia do rio. Ele pegou um ovo e colocou em cima do topo plano de uma grande rocha. Se algum de vocês conseguir equilibrar esse ovo pela ponta, vai ficar com o serviço mais seguro do batalhão. Levar mensagens para a retaguarda. Assim que a tribo for avistada, vocês serão despachados. Nos minutos seguintes houve umas 20 tentativas até os purgadores terem certeza de que não era possível, apesar de também estarem certos de que Kali tinha algum truque na manga. O que? É claro, ele tinha. Quando os purgadores desistiram, Kali foi até a pedra, pegou o ovo, bateu gentilmente para quebrá-lo de leve e o colocou de pé em uma ponta. O senhor não falou que podíamos quebrá-lo. Eu não falei nada. Vocês decidiram as regras. Não eu. Ele apontou para a parte rasa do rio. E a travessia aqui é um péssimo lugar do ponto de vista dos defensores. Quero que solucionem como movê-la. É impossível. Tem certeza? Como pode ser possível? Você está certo. Não é possível. Então por que em todos os planos para defender a travessia vocês são colocados em trincheiras tão próximas que daria para lutar com os inimigos com as próprias mãos? Se tivessem um arco que pudesse disparar a 15 quilômetros, vocês poderiam ficar a essa distância. Se pudessem andar pelo campo de batalha, mas mesmo que não pudessem, pensem como uma criança. Pensem em um modelo do mundo real, com um cavalo e depois em uma trincheira. Testem tudo o que seja real. Vocês não têm tempo de aprender com os seus erros. Ele levou os purgadores ao ponto onde a maioria dos redentores morrera no último ataque. Cadê a linha de frente? A essa altura, os purgadores estavam começando a entender. Não há sentido em se omitir. Cometam erros agora, quando vocês só têm que prestar contas a mim. Um dos homens apontou para o barranco à frente da trincheira. Erdu. Não há uma linha de frente ali. A direção do ataque é da lateral, da retaguarda e da frente de vocês. Tudo aqui é a linha de frente. Que terreno vocês devem tomar? O terreno elevado. Os purgadores falaram com tanta naturalidade como a resposta dada a um padre na missa matinal. Diante da familiaridade houve uma empolgação, quase como a alegria provocada pela memória de algo em comum, de não serem mais párias. Errado de novo. O terreno que vocês têm que ocupar é o melhor terreno. Geralmente, mas não é o caso aqui, é o terreno elevado. Estou dizendo que, se fizerem o que costuma dar certo, vão acabar mortos. Ele apontou para a curva do rio em forma de U. De cada lado das margens, o terreno era tão irregular como se tivesse sido aberto por vários golpes de um machado gigante. Usem a área ao redor. Aqueles cortes na margem podem ser aprofundados e preparados, mas olhem bem, a maior parte do serviço já foi feita para vocês. Aquela é a melhor proteção em 30 quilômetros. Um momento, disse um dos purgadores. O senhor disse que não precisávamos ficar perto do leito raso, porque ninguém consegue tomá-lo. Este plano nos coloca bem em cima dele. Se não fosse por eu ter gastado o último ovo fresco, eu daria para você. Mudei de ideia porque não queria desistir de considerar o terreno elevado. Como todos vocês. Kali apontou para o cerrado depois do U do rio. O leito raso pode ser defendido muito bem dali. Mas, se for para comparar, as ravinas nas margens são melhores. Pelo menos é bom vocês torcerem para que sejam. Além disso, lembrem-se de que não há vanguarda ou retaguarda neste lugar. Eu vou colocar alguns de vocês no terreno elevado. Se os tribalistas tentarem passar entre nós, eles vão ser encurralados por ambos os lados. Ele olhou ao redor do grupo. E algum de vocês é da congregação de arqueiros de elite? A maioria dos arqueiros redentores combatia em tropas numerosas, e não se cobrava grande precisão deles. Mas, quando era necessário, uma unidade especialmente treinada era usada, a congregação de arqueiros de elite. Havia 6. Kali mandou que juntassem água e comida para 3 dias. E, enquanto faziam, a maioria dos purgadores foi destacada para escavar as ravinas de ambas as margens e melhorar o que a natureza havia oferecido. 30 dos homens restantes passaram a cavar trincheiras. Não deixem de abrir um espaço grande o suficiente no fundo da trincheira, para vocês se esconderem das flechas que virão diretamente de cima. Ele deu mais algumas instruções para Gil e logo saiu correndo para a montanha de topo plano, em frente ao U com os 6 arqueiros de elite. Os redentores conversavam enquanto cavavam. Amigos do padre que Kali tinha derrubado por fingir não ouvir murmuravam. Há alguns meses,
Qualquer um de nós teria arrancado as tripas daquele merdinha por sequer pensar em tocar na gente. E melhor que ele não tente nada comigo ou o quê? Falou outro. E os dias em que a gente podia fazer qualquer coisa com qualquer pessoa acabaram. Ele foi escolhido por Deus. Dá para ouvir na voz e no que diz. E pelo jeito que fala. Ele é um acólito que ficou metido. Já vi isso antes. Um deles alega ter tido uma visão da Santa Mãe, e de repente todos o enchem de atenção até ser revelado como o mentiroso que ele é. Vários murmuraram concordando. Não era incomum haver acólitos que alegavam ter visões deste ou daquele santo, que profetizavam uma coisa ou outra e causavam grande empolgação até serem descobertos e feitos de exemplo, se não fossem especialmente habilidosos. Bem disse outro redentor, é melhor você torcer para estar errado, porque ele é tudo que nos separa de uma faca. Eu quero acreditar em Kali e acredito. É possível ouvir na voz dele. Tudo o que falou fez sentido assim que explicou. O fato de ele ser só um menino torna verdade. Só Deus poderia ter colocado um conhecimento assim na cabeça de uma criança. Calem a matraca e andem com a escavação, falou Gil ao passar. Para Gil, eles eram purgadores. Mas a mistura de espanto e dúvida sobre Kali martelava seu cérebro da mesma forma. Depois de 2 horas, Kali voltou. Desta vez sozinho e colocando em prática as ideias que teve ao olhar o local do alto da montanha. Um dos arqueiros de elite, um veterano do fronte oriental, teve uma ideia que viu em Svinebur durante a ofensiva do Advento. Ele foi promovido na hora por um alegre Kali ao cargo de delegado de um insulto mortal em Mênfis, mas um termo que soava importante para os demais redentores. Ao descer da montanha, Kali achou que aquilo que pareceu ser uma boa piada na hora era na verdade uma infantilidade. Pior, poderia prejudicá-lo mais tarde. O que estava feito, mas Kali evitaria esse tipo de brincadeira no futuro. Quando voltou ao barranco, ele reuniu os 20 melhores cavaleiros e mandou que tirassem as batinas. Depois de ter recolhido praticamente um fardo de grama do cerrado, encheu as batinas e depois enfiou os arremedos de espantalhos em 20 estacas presas, ao fundo da velha trincheira onde tantos redentores haviam morrido no ataque anterior. A 30 metros de distância ou mais não dava rara dizer a diferença. Era improvável que os tribalistas notassem que os redentores não tinham motivos para lutar com os capuzes puxados sobre as cabeças. Para que o senhor precisa dos cavaleiros? E perguntou um descontado redentor Gil. Kali considerou evitar dar uma resposta direta. Mas não havia motivo para isso. Preciso de proteção enquanto observo vocês do alto daquela elevação. E atrás falou, indicando com o rosto o morro a 800 metros de onde eles observaram os 2 massacres anteriores. E quanto a liderar seus homens? Eu não estou aqui para salvar pessoas, certo? É nisso que você acredita, não é? Gil olhou fixamente para Kali. Sim, eu me lembro de você ter dito certa vez que um homem no comando em que fazer 2 escolhas. Liderar sempre à frente ou sozinho algumas vezes. Sim? Sim. Bem, a escolha é nunca. Quem sou eu? Redentor? Eles só se entreolharam. A princípio. Você é a mão esquerda de Deus. E por que eu estou aqui? Gil não respondeu. Tem alguma coisa aqui, continuou Kali, é que você não entenda? Não, senhor. Hulk foi até eles depois de passar vários minutos, examinando uma pedra com uma coloração curiosa. Acho que há enxofre nessas rochas. Monte em seu cavalo. Nós vamos embora. Meia hora depois, Kali, só com Hulk ao lado, estava olhando para sua obra posicionado na elevação de sempre. Ficou contente consigo mesmo. Tirando os mais ou menos 12 homens que ele havia mandado para colocar pedras e rochas a intervalos de 50 metros a fim de demarcar linhas de tiro para os arqueiros, Kali não conseguia ver ninguém, embora soubesse para onde devia olhar. Faltavam 2 horas para a primeira luz da manhã do dia seguinte, quando Hulk notou uma nuvem de poeira ao longe, no norte. Kali ordenou que uma flecha rombuda fosse disparada para avisar aos purgadores que a tribo estava chegando. No decorrer de 1 hora, Kali notou batedores vindo em duplas, às vezes trios, em uma linha irregular que se estendia por 1 quilômetro, mais ou menos, de ambos os lados de um pequeno grupo de 10 homens a caminho do barranco. No que se aproximavam da travessia sem ver nada, o terreno fez um declive e aproximou os grupos. Kali sentiu um intenso arrepio na nuca, agradável e desagradável ao mesmo tempo. A essa altura, um grupo de 15 batedores tinha se reunido sem a menor cautela a cerca de 150 metros da linha mais próxima de uns 70 arqueiros redentores. A seguir eles pararam, claramente assustados com alguma coisa. Merda! Falou Kale. Eles começaram a dar meia volta e a se afastar quando um arco silencioso de flechas subiu no ar fazendo uma curva majestosa. Em menos de 2 segundos, elas caíram sobre os batedores e derrubaram todos dos cavalos, à exceção de um. O sobrevivente correu para o sul, seguido por outra chuva de mais ou menos 30 flechas. Kali suspirou de irritação. Era um desperdício de flechas para um só homem, mesmo que conseguissem acertar um alvo móvel na velocidade que o batedor aterrorizado estava correndo. Claramente Gil teve a mesma ideia. Seu grito de cessar fogo se propagou lentamente pela elevação. Gil teve o bom senso de perceber que não haveria mais surpresas nem mais grupos juntinhos de 15 homens como alvos fáceis. 30 minutos depois, uma grossa flecha morteiro foi disparada quase que verticalmente de um ressalto mais ou menos 30 metros abaixo do topo plano da montanha. Ela caiu a cerca de 10 metros das trincheiras guarnecidas pelas batinas dos redentores recheadas de grama do cerrado. No terceiro tiro, os morteiros acertaram a mira, e um bombardeio de flechas e suas 12 setas igualmente mortais varreu as trincheiras por 1 hora. A ideia dos falsos defensores veio do arqueiro de elite na montanha de topo plano, pela qual fora recompensado com a promoção insultante.
Foi um sucesso desproporcional. Não só os tribalistas desperdiçaram um número enorme de flechas morteiros, mas também ficou claro que não tinham percebido o truque e continuavam convencidos, embora por uma boa razão, de que os Redentores estavam seguindo a mesma sequência deplorável de táticas que demonstraram no barranco de Dufer e em outros pontos da estepe. Um grande número de inimigos estava subindo devagar a parte sul do morro para tomar o terreno elevado e atirar nos homens no leito do rio que tinham matado tantos tribalistas no primeiro bombardeio. Enquanto isso acontecia, Kali notou 2 grupos de uns 100 homens, cada um indo embora galopando para o leste e o oeste. O palpite de Kali era que eles se encaminhavam para os 2 lados do rio, a uma certa distância. Assim que percorressem a margem, os tribalistas avançariam pelo rio de ambos os lados e tentariam chegar perto para atacar os arqueiros durante a noite. Ele relutou em revelar a própria posição, mas finalmente ordenou que um dos Redentores fosse de mansinho para o lado oeste do U e disparasse uma flecha rombuda com uma mensagem de aviso. Mas que só fizesse isso quando a luz diminuísse para que a flecha não fosse vista facilmente e não levantasse a suspeita da presença dos arqueiros. Durante o resto do dia, houve várias escaramuças ligeiras provocadas pelos tribalistas, à medida que os guerrilheiros avançavam tentando provocar uma resposta para melhor mapear o posicionamento e a quantidade dos defensores. Mas os Redentores não eram inexperientes, mesmo que não estivessem familiarizados com esse tipo de guerra informal pelos gritos ocasionais, mas indecifráveis de Gil, ele claramente mantinha os Redentores sob controle. Além disso, Kali mandou que fossem abertas passagens entre as pequenas irregularidades, parecidas com ravinas na margem do outro lado do rio, para que os defensores pudessem se movimentar com relativa facilidade pela maior parte do U. Desta maneira, os defensores deram a impressão de estar em número maior do que estavam. Com sorte, se os tribalistas pensassem que o rio estava sob controle tão firme, podiam ser desencorajados a atacar de noite ao longo do leito do rio. A lua refletia o brilho fraco da terra e gerava uma luminosidade ruim, por vezes obscurecida pelas nuvens. Dava-nos nervos esperar na escuridão desse jeito. A noite negra, em vez de envolver completamente a pessoa, parecia preencher o interior da cabeça e apagar toda a sensação de estar dentro ou fora, a não ser que uma nuvem se afastasse da lua fraca e iluminasse uma árvore distante ou a lateral da montanha de topo plano. Aí, o espaço negro que os sentidos informaram estar a centímetros agora parecia a quilômetros de distância e nem mesmo na direção em que devia estar. Aos olhos de Kali, uma árvore branca e morta na pradaria é que acabará de refletir a luz da lua pareceu estar flutuando em pleno ar, quando na verdade ele sabia que estava na planície a quase 1,5 km de distância. Com até mesmo os sentidos mais básicos todos confusos, era uma péssima experiência esperar na noite escura como carvão pela chegada de alguém com a intenção de matar você. No breu e mesmo para aqueles com bons nervos, a estepe à noite virava um inimigo implacável que esperava caçoando a pessoa agir primeiro. Um cão selvagem ou um cervo trotando dobravam de tamanho e ganhavam uma velocidade 3 vezes mais rápida do que o normal. O som de um ouriço cafungando ficava tão alto quanto de um leão rugindo antes de dar um bote. E se aquele ser rastejante fazendo barulho fora da trincheira tivesse uma mordida ou picada mortais? A noite era um alquimista desagradável das coisas comuns, que transformava um arbusto no assassino que espreita para matar você se respirar alto demais. Ainda assim, era pior para quem se deslocava. Imagine tentar andar na escuridão. E, claro, sem ter como saber as horas, o tempo desaparecia. 2 horas se passavam e podiam ter sido 4 ou 5 minutos. Extranos pensamentos atormentavam a mente. E se, na noite de hoje, o sol se pusesse e não nascesse? Algo impensável parecia possível em uma noite como essa. O sol nunca há de ver esse amanhã. Kali não parava de pensar nessa frase que ouvirá Lord Vipont citar de algum lugar. O sol nunca há de ver esse amanhã. Eis então que surgiu um clarão do que parecia ser um ponto bem no alto nas nuvens. A seguir, outro clarão. Era Gil iluminando o leito do rio com flechas de fogo uma atrás da outra. Belos clarões contidos pelo formato do rio. Depois do sétimo ou oitavo disparo, Kale ouviu gritos e berros. As flechas acertaram os tribalistas presos nos 2 lados do rio pelas margens íngremes. Não dava para ver o bombardeio de flechas apagadas sobre a tribo, mas não havia proteção para os tribalistas nem chance de eles avançarem contra os purgadores, porque Kali colocará uma série de espinheiros ao longo do rio e várias fileiras de estacas afiadas. O bombardeio não durou muito tempo, ou não pareceu durar, embora tenha havido uma pequena pausa antes do segundo ataque. Este foi bem mais breve que o primeiro. A seguir nada aconteceu até a primeira luz da linda aurora rosa avermelhada. O sol surgiu depois desse começo delicado como o estrondo de um trovão, e às 7 horas, já estava quente demais. No leito do rio, o mais longe que Kali conseguia enxergar, ao menos, os mortos e moribundos chegavam a 33. Provavelmente mais uns 15 estavam escondidos na margem próxima. Os homens tentavam voltar se arrastando pelo leito do rio, mas sem rapidez. Um estava tão machucado que rastejava, também devagar, em direção aos purgadores de quem queria fugir. Um dos feridos que estava recuando começou a avançar muito, e uma flecha dos purgadores voou veloz como uma garça e acertou o homem. Já estava na hora de eles mostrarem alguma clemência, falou Guido Huck, em tom sério. E ninguém deveria ter que morrer lentamente sob o sol dessa forma. E Kala riu. Eu falei algo engraçado, Sr. Kali? Se eles acabaram com o sofrimento do pobre desgraçado, foi por acidente. Vão machucá-lo de novo por tentar encorajar os amigos a fazer algo heróico. Gentalha. E Huck olhou para Kali, tentando lê-lo. O senhor me considera um fraco? Kali pensou cuidadosamente sobre isso por um momento. Não.
Acho que a situação é surpreendente. É surpreendente que alguém sinta pena de um ser humano sofrendo. Surpreendente que você espere alguma outra coisa dos redentores. É possível discordar mesmo daquilo que se espera. Por que perder tempo? Vai fazer alguma diferença? O Senhor deve ter sido criado de maneira muito irresponsável. Fui sim. Por que é tão cínico? Eu não sei o que isso significa. Cinismo é. Eu também não me importo com o significado. Ofendido, Hulk não retrucou. Depois de alguns minutos, foi Kali. Wen falou. Um amigo meu dizia que era perda de tempo culpar as pessoas por suas naturezas. Eu estava certo. Sobre o Senhor ter sido criado de maneira irresponsável. Kali se recusou a ficar ofendido e só sorriu. Eu gostaria que Idris Puck tivesse me criado. Eu seria mais do seu agrado, Sr. Hulk, do que sou agora. Dito isto, houve outro clarão de flecha. E outro homem ferido foi atingido. Não é estupidez querer uma vida melhor do que essa. Mas Kali já tinha ouvido bastante e não respondeu. A seguir, percebeu que 10 tribalistas estavam se arrastando em direção ao morro atrás do U e começavam a avançar pela encosta. Depois vieram mais 10 e outros 10. O centurião na trincheira de arqueiros do topo estava sendo mais paciente do que era prudente ao deixá-los se aproximar de sua posição. Vamos, falou Kali baixinho. Seguiram-se uma chuva de flechas e o que pareceu uma meia dúzia de alvos atingidos. Mas agora mais tribalistas estavam se arrastando e, bem agachados, chegavam até mesmo a correr sobre uma saliência no morro. Ficou claro que só no momento em que passavam por cima desta saliência os agressores, ficavam à mercê das flechas das trincheiras. Quando Kali se decidirá pela defesa no morro, a encosta abaixo parecia não apresentar cobertura alguma por toda a subida, e, portanto, tornava impossível lançar um ataque bem-sucedido. Agora ficava claro que ele deixará escapar alguma coisa. Logo que subiram 2/3 do morro, os tribalistas conseguiram entrar num declive raso que os protegia das flechas e permitia que se reunissem no alto da encosta para lançar um ataque ligeiro. Era impossível que Kali tivesse deixado passar algo tão óbvio. Kali ouvirá inúmeras vezes sobre o momento da revelação divina, a visão na estrada ou no topo da montanha que faz cair o véu sobre os olhos. Não houve nada de divino no que Kali percebeu no topo da elevação sobre o barranco de Dufer. Mas era uma visão da verdade mesmo assim. Ele não podia se dar ao luxo de fracassar aqui. Seu desejo mais desesperado, desde que começara a pensar em alguma coisa, era o de ficar sozinho. Mas agora, ao observar a tribo se aproximando do topo do morro, Kali enxergava o fracasso de sua maior esperança. Se tomassem o morro, os tribalistas seriam capazes de tomar o barranco. Matariam os purgadores e também a chance de Kali de dar a Bosco o poder de mantê-lo a salvo. Mas ao preço de jamais ficar sozinho. Ele poderia fugir agora, mas havia só redentores atrás e antagonistas na frente. Kali estava a 800 quilômetros de onde? De nada que parecesse seguro. Ficar sozinho em qualquer parte deste mundo era ficar isolado e vulnerável. Qualquer paz e qualquer sossego dependiam da boa vontade de outra pessoa. Não havia canto nem buraco, por menores que fossem, onde ele pudesse se esconder do mundo e ser feliz. O teto devia ser conquistado. A comida, comprada. Ele tinha que lutar e continuar lutando. Parasse de lutar, ele se afogaria. A quarter. Marchar ou morrer. Marchar ou you more. Em Memphis, Kali tinha feito inimigos tão facilmente quanto respirar porque fora tolo e cometera erros. As únicas pessoas que conhecia e compreendia eram os redentores. Aqui Kali tinha alguma chance porque era um deles e tinha um lugar. Em qualquer outro lugar, ele era uma criança com talento para a agressividade. Estava tão ligado aos purgadores prestes a ser aniquilados no barranco, quanto se os amasse e acreditasse em cada um deles. Não havia e nunca houvera escolha. Tudo isso, percebido numa fração do tempo que levou para explicar, caiu sobre ele como um dilúvio, como se Kali estivesse embaixo de uma grande represa que se rompia. E mesmo que tudo gritasse de coração e alma contra a decisão, ele ficou de pé e desceu correndo a elevação até os 20 purgadores que esperavam ao lado dos cavalos, sem saber o desastre que acontecia fora do seu campo de visão. Desesperado para atacar, mas precisando explicar seu plano, Kali começou a desenhar o barranco na terra e dar instruções enquanto isso. Compreenderam? Eles concordaram. Então repitam para mim, disse Kali. Os purgadores hesitaram, mas repetiram direitinho o que Kali havia dito. Ele falou mais uma vez e mandou que montassem. Tenham sucesso e serão vistos como santos pelo Redentor Bosco. Ele próprio querendo ser um pária. Foi preciso a terrível visão na elevação para perceber que ser aceito era mais valioso do que a própria vida para aqueles homens. Ele pensou que havia oferecido aos purgadores a saída para uma morte horrível. Mas a questão era mais do que isso. Se Kali fosse um anjo enviado para perdoá-los e soltá-los no mundo, os purgadores teriam se perdido. Vagariam sem lugar ou sentido. A liberdade deles teria sido a liberdade de um fantasma. No que eles cavalgavam ordenadamente para o topo da elevação, observados pelo perplexo Hulk, Kali pôde sentir o poder da irmandade e da lealdade passando por eles mesmo às portas da própria morte. Logo os purgadores passavam pela elevação e aos poucos aumentavam a velocidade no ritmo de Kali, seguindo mais rápido em direção ao morro, enquanto os tribalistas preparavam o avanço final para o topo, concentrados no que encontrariam pela frente e sem pensar na retaguarda, até que os purgadores estavam a meros 50 metros de distância e correndo na direção deles. Agora vistos, os purgadores gritaram pelo santo isso, mártir aquilo, e então o massacre começou. A carga a cavalo dos purgadores entrou no declive e parou, já haviam sido treinados como infantaria montada, não como cavalaria. Desmontaram rapidamente e avançaram contra a tribo pelo flanco.
Como árvores numa enxurrada, as primeiras fileiras caíram perante o avanço dos furiosos redentores, que estouravam de raiva contida pelos meses de confinamento aterrorizante. Uma dúzia deles foi à frente de Kali, arrojados e cheios de maldade, violentos entusiastas da morte. Ele se viu a princípio seguindo os homens da frente como se estivesse escondido atrás de uma parede móvel. Porém, ali mesmo, na fúria, os purgadores começaram a sair da formação à medida que os tribalistas, a princípio surpreendidos, começaram a absorver o choque e resistir. Pela direita, eles avançaram contra a fileira agora irregular de redentores e quebraram a parede. Uma brecha se abriu para um contra-ataque. E Kali novamente exercitou o talento para a brutalidade. Primeiro veio Ben Van Brida, um rapaz de 18 anos com barba espessa que rosnou alto ao golpear 2 vezes o garoto diante dele. Foi o seu fim no momento em que a faca de Kali acertou a garganta logo abaixo do queixo e a ponta saiu pela nuca. Mas Kali golpeou com muita força ao entrar pela medula espinhal. A faca ficou presa no osso, e a queda de Van Brida tirou a arma de sua mão. Kali desviou dos golpes dos 2 próximos agressores e nenhum deles quis esperar sua vez, e ambos atacaram ao mesmo tempo. Kali avançou, agarrou o homem à esquerda pela cintura, e ao desequilibrá-lo, jogou o sujeito em cima do segundo agressor, impedindo que desse outro golpe. Kali pisou no peito do pé do inimigo. Franz Arnoldi de Nakuru era seu nome, que gritou de agonia pelo osso quebrado. Ao cair, Kali o empurrou contra o outro homem, que cambaleou de costas só para ser apunhalado por um purgador no fígado e ter morte instantânea. Sorte dele é poucos morrem rápido numa batalha. Não houve tempo para agradecimentos enquanto Kali finalizava Arnoldi e seu pé quebrado. Ele sacudiu as mãos e gritou, não, o que não adiantou de nada, pois o golpe de Kali partiu a medula espinhal que vai do quadril ao pescoço. A seguir, o próximo homem avançou contra Kali e para a própria morte. Joani de Bir, que lutara até o fim em Bubaiters Lane e receberá o apelido de Bir, o persistente, levou um golpe de Kali logo acima dos genitais. Ele caiu apesar de toda a coragem, se contorcendo de agonia na areia. Kali gritou para os purgadores atrás dele fecharem a brecha. A tribo parou por um instante. Assustados com a pura agressividade do menino diante deles, os tribalistas ficaram pasmos como camponeses boquiabertos diante de um grande bispo qualquer que passava. Ele parecia não precisar de ninguém. Tão terrível e natural a raiva com que atacava qualquer um que o desafiasse. Assustados pelos gritos de Kali, os purgadores correram para cercá-lo quando os ataques recomeçaram. Kali recuou, atento agora, novamente ciente do perigo que corria das lanças curtas sendo atiradas em pequeno número contra o grupo de monges atrás dele. Um som distinto até mesmo entre os gritos e berros. Nenhuma seta ou flecha faz o baque seco como um coice de uma lança acertando carne e osso. Ele avançou para evitar as lanças, usando os purgadores à frente como um muro de proteção. Mas agora o declive na encosta que havia protegido a tribo não era suficiente para bloquear os arqueiros no topo do morro. Os tribalistas tinham que ficar de pé para combater o ataque pelo flanco. Mas isso os deixou expostos. Estavam encurralados e espremidos pela parede de homens de Kali. A brecha de 30 metros até o topo que lhes prometera a vitória agora tornava os tribalistas alvos fáceis para os arqueiros. Foi o pastor Viljoen, pregador de Inkeldorn, que percebeu que a única chance era romper a parede de redentores, misturando-se de tal forma aos inimigos que os arqueiros no morro seriam forçados a parar. O inferno era a grande paixão de Viljoen e seus sermões, agitavam a congregação como os espinhos de um ouriço nervoso. Agora ele estava mandando vários para o inferno em pessoa. O pastor era maior que qualquer outro tribalista e tinha uma cara que parecia um prato grande com barba em volta. Como todos os tribalistas, ele carregava uma pequena pá, usada na estepe para tudo, de cavar buracos a matar animais. Era leve, com cabo de bambu e um quadrado de aço afiado nos 3 lados, deixando só a ponta esquerda da pá rombuda. Os gumes afiados da pá que ele brandia decepavam ombros, quadris e joelhos. Foi com a pá que o pastor rompeu a parede de purgadores, gritando para que seu rebanho seguisse, atacando com habilidade e loucura divina de lado a lado. Ele arrancou o topo da cabeça de um redentor como se fosse o ovo do café da manhã de uma dama de Mênfis. Uma morte instantânea e misericordiosa que chocou os redentores dos 2 lados e os deixou sem coragem ao verem o companheiro cair. O homem a seguir levou um golpe violento da pá bem na cara de maxilar e os dentes se abriram. A língua foi decepada. O golpe seguinte arrancou um braço, depois um pé. Agora a brecha de que ele precisava se abrirá, e ele atacou ao redor não como um touro ou urso, mas como um pastor que recebeu ordens de Deus para limpar o 7º círculo do inferno. Kali recuou para a esquerda. Dava para notar quando Deus e a natureza conspiravam em violência divina, e estavam ao lado de um homem de tal forma que era como um furacão. Rugindo de fúria e orgulho, o pastor continuou a golpear e os tribalistas seguiam forçando atrás dele agora, corações batendo mais forte, sua coragem aumentando. A pá mordia como um cachorro, mãos eram decepadas, quadris abertos, costelas eram cortadas, e pulmões e fígado caíam na terra e nem animais morriam com tanta crueldade. E ele continuava avançando, a tribo se espalhava atrás dele, e Kali se mantinha atrás dos assustados purgadores. Então veio o momento em que tudo ficou em aberto. Aqui a estrada se dividia, era o ponto onde os 2 destinos chamavam, onde a vitória gesticulava e a derrota acenava para Kali. Então veio o erro do pastor. Ao chamar por Deus, ele notou Kali, e a vaidade o matou a vaidade de Kali e a do próprio Viljoen ao se entreolharem rapidamente e o pastor desprezá-lo como um mero menino. Kali desviou de uma lança curta, que passou assoviando e acertou o calcanhar de um purgador em fuga. Ele arrancou a arma do pé do pobre homem como se fosse um presente.
Enquanto o pastor abria o estômago de um purgador que parou para lutar com ele em vez de fugir, Kali pegou a lança, levou ao ombro, deu 2 passos e atirou. Nada que você jamais tenha visto foi tão gracioso. Poder e equilíbrio combinados à perfeição. Nenhuma picada de cobra foi dada com tanto instinto. A lança acertou o pastor logo acima da virilha. Rompeu a bexiga, arrebentou a pelvis e saiu pela nádega. Ele desabou gritando de agonia. Sangue e urina jorrando na areia como vinho e água, soltando vapor. Kali se lembrou da cena para sempre. Agora ele estava gritando para que os purgadores avançassem e 2 tribalistas, que viram o pastor morrer pelas mãos do menino que berrava, vieram para cima de Kali, imediatamente motivados pela vingança. Mas só um conseguiu chegar. O outro foi detido pelos purgadores, cuja coragem retornou. O segundo homem atacou, e o golpe teria dividido Kali ao meio se tivesse pegado. Com frieza cada vez maior, Kali observou o oponente como um homem que brincava de lutar com crianças e os golpes eram simplesmente atabalhoados, deselegantes e desajeitados. Mas as flechas chegavam mais perto agora de uma quase o pegou e tirou a atenção de Kali. A concentração fugiu por um momento. A barulheira e o tumulto, os gritos e berros o trouxeram de volta à realidade, e a graciosidade abandonou Kali. O homem viu que ele hesitou e ganhou confiança para chutá-lo. O golpe errou Kali, que chutou o pé de apoio do inimigo, pegou o homem pela cintura e o jogou na areia. Como durou o segundo em que Kali dobrou o oponente com calma e pegou a faca. Eles lutaram, rugindo e arfando baixinho, Kali mudando de posição para segurá-lo melhor. A seguir, reuniu forças, soltou o braço e golpeou. O corpo do homem tremia enquanto Kali se levantava e observava para entender o perigo. A tribo perdeu a coragem com a morte do pastor. As flechas do morro voltaram conforme o inimigo recuava. Os purgadores avançaram ainda mais. A vida dos tribalistas podia ser contada em minutos. Quanto aos detalhes do massacre que veio a seguir, nem o pastor Viljoen teria descrito o sofrimento no inferno de maneira tão intensa. Agora mesmo as moscas já estavam pondo ovos nas bocas dos mortos e moribundos. Então, em um morro ordinário, em uma luta entre menos de 200 homens em um lugar que não tinha nome até virar sinônimo de fracasso para os redentores, o mundo inteiro mudou no tempo que se leva para cozinhar um ovo. As coisas para a tribo foram de mal a pior. Kali não fora o único a fazer uma atrapalhada no barranco. O mestre tribalista, que observava do oeste, não conseguirá ver o ataque liderado por Kali, mas fora capaz de enxergar o início da carga morro abaixo, ordenada pelo centurião para dar apoio, quando já estava quase no fim. A informação mais recente que ele receberá era de que seus homens estavam se reunindo para tomar o morro e o sucesso era garantido. Os redentores que o mestre tribalista conseguia ver ao longe em cima do morro estavam, até onde ele sabia, empenhados numa tentativa desesperada e suicida de recuperar uma posição já perdida. Ansioso para tirar vantagem do que considerava logicamente um erro terrível, o mestre tribalista ordenou que suas tropas atravessassem o rio em frente ao morro e atacassem o barranco de dentro do U. Assim que o centurião recolheu seus homens, e Kali estabeleceu uma nova linha de defesa mais embaixo, os tribalistas descobriram que ali era o ponto forte dos redentores. Chuvas de flechas e setas do alto do morro que eles achavam que tinham tomado agora acertavam os tribalistas pela retaguarda e bem do alto, de onde os alvos podiam ser facilmente escolhidos. Os poucos que se refugiaram nas trincheiras com os falsos redentores não sobreviveram por muito tempo. Lutar nas trincheiras era o outro ponto forte dos redentores. A tribo recebeu tanta clemência quanto estava acostumada a oferecer. Nenhuma. Com baixas tão grandes e chocados pelo jeito singular com que os redentores lutaram, os tribalistas recuaram e tentaram usar os morteiros na elevação da montanha de topo plano para cobrir a retirada. Foi aí que os arqueiros de elite que Kali deixará no próprio topo da montanha finalmente entraram em ação. Do que era agora um ponto totalmente seguro, os arqueiros abateram metade dos artilheiros tribalistas antes que eles percebessem que não poderiam se defender, nem remover os morteiros. Os artilheiros os abandonaram para si, untarem ao que restava da tribo em fuga. Kali havia tomado todas as decisões corretas naquele dia, exceto por aquela que teria tornado seu brilhantismo e sua coragem completamente desnecessários. Foi uma espécie de lição, mas ele não sabia ao certo sobre o que jamais cometer um erro, talvez. Kali subiu ao topo do morro, onde Gil estava esperando por ele. Saudações e vários Deus o abençoe vieram de todas as partes, de homens que Kali desprezava, mas que fora forçado a arriscar a vida para salvar e que dependiam completamente dele, assim como Kali dependia dos purgadores, como agora percebia. Gil se curvou só um pouco, mas de tal forma que Kali notou alguma mudança ainda mais profunda em relação a si. O Senhor recebeu láureas. Os homens, até mesmo os degenerados, acham difícil não amar alguém que o salvou 2 vezes. Bem, estávamos praticamente quites. E Kali entrou na trincheira e olhou para o pé do morro. Ele havia escolhido esse ponto montado em um cavalo a uns 2 metros do solo, de onde tivera uma visão perfeita de toda a sua extensão. Mas do chão era óbvio que havia uma saliência no meio do campo de tiro, o que significava que até a pessoa chegar a uns 20 metros havia muita cobertura disponível para atacar a trincheira e se proteger de flechas e setas. Ele ficou surpreso com a própria estupidez. Como foi possível ter acertado sobre tudo mais e ter errado nesse ponto? Eles merecem um pedido de desculpas. Kali falou com Gil e, apesar de todo o desprezo pelos redentores, foi sincero. Mantenha a boca fechada. E disse Gil com firmeza e a seguir, preocupado, acrescentou um senhor em tom de desculpas. Eles podem ver o meu erro. Eles podem ver que o Senhor armou o campo de batalha para mantê-los vivos, se foi ao resgate quando as coisas deram errado.
Faz tempo que esse grupo saiu vitorioso de alguma coisa. Eles venceram. São seus. O senhor cometeu um erro e consertou. Que mais um general pode fazer? Não me lembro de você sendo assim tão clemente no campo de treinamento do mártir. Treinamento puxado. Combate fácil. Então tudo aquilo foi só para o meu bem? O senhor está vivo e venceu. Então eu diria que sim. Mandei batedores para ter certeza de que a tribo não vai dar meia. Volta. Você tem que falar com eles. Não. Fale o senhor. Não, senhor. E foi assim que, 10 minutos depois, Kali estava em uma rocha no centro do U, tentando falar sem o ódio e a mágoa que sentia pelos Redentores. Mas eles não precisavam de muita coisa. Kali arriscara a vida pelos Redentores e eles voltaram dos mortos asterisco a essa altura. Hulk tinha descido da elevação e ouvido as comemorações dos Redentores e a hesitação do menino que estavam doidos para adorar. Todos os seus desejos direcionados para o que era, aos olhos deles, a tábula rasa de Thomas Kali. Com o discurso terminado e de mau humor, Kali mandou Hulk inspecionar os morteiros que estavam sendo trazidos da montanha e fazer um relatório dentro de 1 hora. Hulk balançou a cabeça em deboche. Eu não me preocuparia em ter que ser fiel a pessoas que o senhor odeia. Há muitos tipos diferentes de lealdade. Sr. Kalish falou Hulk. E existe a lealdade, por exemplo, que um criador de porcos tem para com os animais. Gi, ao deixar Kali calado ao ouvir isso, ele desceu o morro para inspecionar os morteiros que o aguardavam. 1 hora depois, Hulk trouxe o relatório. Tinha em mãos uma grande seta de 1 metro de comprimento. Ao redor do cano da seta, foram amarrados cuidadosamente 12 dardos menores. As amarras são feitas de barbante comum entrelaçado com borracha. O senhor sabe o que é borracha? Não. Não me surpreende. Condamine tentou mostrá-la para o Papa em Avignon, mas o arcebispo tentou prendê-lo por bruxaria porque a borracha repele a água de maneira normal. O que isso tem a ver com as amarras? Nada. Mas a borracha também se estica. Hulk puxou um pedaço do barbante e ele se esticou. Não muito, mas o suficiente para deixar claro que estava certo. É quando o morteiro dispara a seta, um fio preso com cera solta o barbante emborrachado, que se desenrola em cerca de 5 segundos, pelo que pude ver. Os 10 dardos simplesmente caem e seguem a seta principal ao chão. A coisa é mais complexa, mas este é o princípio básico. Dá para copiar? Não vejo problema. Então copie. A não ser por um. Sim? Não é questão de engenharia, é questão de teologia. O Papa não quer saber de borracha. Não houve uma proibição pontificial infalível urbi e orbi em relação à borracha como tal, mas a grande suspeita envolvendo substâncias flexíveis de que elas não sejam naturais. A tentativa de prender Condamine indica que, pela lei eclesiástica comum, o uso de borracha pode ser uma prova cabal da prática de bruxaria. Você tem certeza? Tenho certeza de que a questão é duvidosa e certeza de que não quero correr o risco. O senhor, contudo, está em melhor posição. Talvez Bosco tome alguma espécie de decisão temporária. Embora eu creia que ele e o cardeal Parsi sejam oponentes. Kelsey Spyro, como você sabe de tantas coisas? Como o senhor sabe tão pouco? Esse é tão bem informado, Sr. Hulk. Como foi que precisou de mim para sair da prisão? Touché, Sr. Kali. No entanto, um problema apresenta mais de uma solução. Sim? Eu venho trabalhando em uma máquina muito querida. Pensei que você tinha ido parar na casa de detenção por causa das máquinas. Sim. Então, se você está disposto a correr o risco de blasfêmia, qual o problema com bruxaria? Porque estou disposto a morrer por esta máquina. Mas não por um barbante emborrachado. Se vou me arriscar a morrer, eu quero algo em troca. Algo em troca? Bosco me disse que o castigo indicado para quem constrói máquinas blasfema era ter a pele arrancada enquanto ainda estivesse vivo e depois ser mergulhado em um barril de vinagre. A mera inclusão de anos à vida não é viver. Vou tentar não me esquecer disso. Mas que você não se esqueça. Eu sou o dono da sua pele, Sr. Hulk. Não sou ingrato. Isso quer dizer que é grato? É da natureza humana cuidar dos próprios interesses por mais que a pessoa seja grata aos outros. Afinal, o que a sua máquina faz? Em si, não faz nada. E uma máquina que estou construindo para o estudo da filosofia natural. Eu quero descobrir a natureza das coisas. Mas, antes que me repreenda, esta especulação natural tem pelo menos uma utilidade prática gerada por pura investigação. Quer escutar? Você tem amigos, Sr. Hulk? Nenhum que seja poderoso o suficiente. Se eu achar que está me fazendo de bobo, vou dispensá-lo. Justíssimo, Sr. Kali. Kali sorriu e indicou que se sentasse. Hulk obedeceu, mas se curvou para desenhar um círculo na terra. Imagine esse círculo com 60 metros de diâmetro e composto por um cano totalmente vedado, feito de latão reforçado. Acredito que toda matéria é composta por uma única partícula, um átomo, como eu chamo, da qual todas as coisas, terra, ar, fogo e água, são feitas, e que a matéria se difere só pelas diversas formas como a natureza combinou tais átomos. Mas o resultado, se minha ideia estiver correta, é que só um grande poder pode desfazer o serviço da natureza. Eu preciso achar uma maneira de criar a substância mais pura da Terra, formar 2 bolas com essa substância e dispará-las das pontas opostas desse cano circular com tamanha energia que, quando colidirem, vão se quebrar nos átomos que formam sua essência e a de todas as coisas. Como você sabe que os átomos existem se precisa disto para provar? Falou Hulk. Você não é só um general de talento precoce. Você é um menino muito inteligente. Aquele amigo de que falei,
Ele me disse que, quando se elogia, a pessoa deve exagerar. Talvez você o conheça, só porque é um elogio. Não significa que não seja verdade, Sr. Kali. Prossiga. Eu cheguei à existência dos átomos por especulações matemáticas. Kali olhou para ele. E percebo que não ficou impressionado. Ainda assim, tenho a fé e os números a meu favor. Porém, mesmo que eu esteja errado, isso não importa. O problema que ainda tenho que resolver é como fazer com que as duas bolas de substância pura colidam com tanta força que rompam a cola da natureza. Foi a busca por uma maneira de impulsionar um objeto pesado com uma velocidade várias vezes maior, que a de uma flecha que me levou à casa de detenção e à proximidade de uma morte sórdida da qual, eu admito francamente, somente o Senhor me salvou. Chega! Eu passei praticamente 2 anos fazendo experiências com a fórmula de um pó explosivo da China. Eu tinha só um pouquinho do pó e fui obrigado a usar quase tudo para me convencer de que iria funcionar. Mas a fórmula era tosca, continha só os ingredientes e algumas dicas de como deveriam ser combinados, e dava resultados ruins. Tentei e falhei várias vezes, mas nos meses antes de ser preso obtive algum sucesso. Um pó que criava grandes clarões de luz e fumaça, mas gerava pouca força. Mas ele assustou meus assistentes, e eles deram com a língua nos dentes. Os redentores voltaram, descobriram o pó e, bem, uma coisa ou outra que não era fácil de explicar para homens daquele tipo. Tais como, cadáver. Nada fora do comum. Foi um executor que trouxe para mim. Eu achava que dissecar os mortos fosse uma questão indefinida, religiosamente falando. Eles discordavam. Acabou que, em termos religiosos, a noção de uma questão indefinida é uma espécie de questão indefinida. Então, aonde você quer chegar? Se eu tiver a sua proteção na questão de desenvolver o pó chinês e também dinheiro, uma mão pode lavar a outra. Como? Se eu conseguir atirar 2 bolas de substância pura uma contra a outra, também posso atirar uma bola de ferro num homem. Pense no que uma máquina assim poderia fazer. Um homem carregando um dispositivo assim, ainda que só conseguisse usá-lo uma vez, feriria ou mataria um inimigo, ou mais de um. Pense no terror. Ele poderia descartá-lo e lutar como qualquer soldado, mas após ter matado ou ferido o mesmo número de oponentes nos primeiros momentos de batalha. Você não chegou nem perto de conseguir fazer tal coisa. Eu posso chegar. Me dê o espaço e os recursos. E como eu saberia que não está me enrolando? Eu sei da minha obrigação, respondeu Hulk, ofendido. Mas entenda que, para eu realizar o trabalho da minha vida, tenho que ser capaz de disparar um objeto sólido de um tubo de metal. A procura por conhecimento e a descoberta de uma grande arma são virtualmente a mesma coisa. A guerra é a mãe de tudo. Além disso, se o senhor se tornar um grande general, minha vida está protegida. Querido, desde que não me faça de bobo. Você pode se aproveitar da minha ignorância sobre essas coisas uma vez, mas vou descobrir se tentar me enganar. Aí vai acabar boiando como uma cebola em uma jarra de vinagre. Entendeu? Suas ameaças não são necessárias. Acho que são. Você me viu lutando no morro hoje? Sim. E eu não tinha muitos sentimentos por aqueles homens, de uma forma ou de outra. O que é a tribo para mim? No entanto, eles estão mortos de qualquer maneira, como se jamais tivessem existido. Eu pensarei a respeito. Agora, estou cansado. Capítulo 9. A essa altura, Clay já tinha passado praticamente um mês vivendo com os Kleptos na Serra de Quantock. Foi preciso algum tempo para convencê-lo de que estaria a salvo ali. Embora nunca tivesse ouvido falar dos Kleptos ou de Quantock, Clay já tinha encontrado os irritados e desconfiados muçulmanos, os integrantes da tribo que habitava os morros mais baixos da área. Ele vira os muçulmanos uma vez em Memphis, e lhe disseram para ficar longe deles, especialmente das poucas mulheres que traziam para consertar os tapetes dos muito ricos e desenhar novos modelos. Chegue perto de uma das mulheres dos muçulmanos, e eles irão matá-lo, custe o que custar. E, selvagens que são, vão matar a elas também, só para garantir. Para deixá-lo mais preocupado, Daisy confirmou que isso era verdade e eis uma descrição mais bondosa do que deveria ser. Os muçulmanos são fanáticos, loucos, perversos e maus. Eles odeiam as mulheres e as tratam como cachorros, mas a religião deles os amaldiçoa porque, apesar de todo o medo de que elas sejam mentirosas e vadias, o Deus dos muçulmanos ordenou que mulheres e esposas guardem toda a honra dos homens numa tigela dentro dos fígados. E uma vez que a honra seja violada, a única forma que o muçulmano tem de recuperá-la é matar a mulher e começar de novo. Dá para acreditar nisso? Mesmo que a mulher tenha sido estuprada, enforcam a pobre coitada. É revoltante. Os Kleptos não são assim? Sprach tu preocupado Kleist. Por Deus. Não. Por quê? Porque, para começar, nós não somos malucos e porque viemos à Serra de Quantock e expulsamos os muçulmanos 1000 anos atrás. Então vocês são como os Materazzi, sem serem muito religiosos? Ah, não. Nós somos muito religiosos. Isso foi um golpe. Como? E perguntou Clays, decepcionado. A descrição da fé de Daisy, apesar das declarações enfáticas quanto à sua importância, não chegou a formar um quadro que Clays pudesse definir. A religião parecia limitar muito pouco os Kleptos,
até onde ele pôde entender. Era veemente na diferença entre comer animais puros e impuros que, aos olhos de Claes, ninguém iria querer comer de qualquer forma. Era estritamente proibido comer morcegos, por exemplo, ou qualquer coisa que rastejasse ou andasse de lado. Comer aranha significava que a pessoa ficava impura por uma quinzena, e, caso Claes cedesse à tentação de voltar a exercer suas antigas habilidades de açougueiro, o que não era o caso, as consequências seriam 6 meses de exílio. A noção de Deus parecia bem distante. Os cleptos falavam dele como se fosse um tio rico que era bonzinho, mas que tinha perdido o interesse cotidiano naquele lado da família. Pelo lado de Claes, ele não conseguia afastar a culpa por ter abandonado Henry Embromador, em menor grau, e Driss Puck. O bom senso dizia que ele tinha todo o direito de não arriscar a vida de maneira tão horrível por pessoas que nem sequer perguntaram se ele concordava em segui-las. Por outro lado, Claes se deu conta de que, se realmente achasse tão certa a sua decisão, ele não teria abandonado os dois saindo à francesa. Sobre Callie, Claes não sentia culpa alguma. De quanto a mim e você, sabe? Eu não sou uma vaca, disse Daisy. E meu pai não é meu dono. Ele é uma pessoa civilizada que vai lhe agradecer por ter me ajudado. O que provou ser verdade. Mas, apesar da boa recepção, Claes estava incomodado porque não conseguia entender o jeito de os cleptos encararem o mundo. Não era só o fato de ele entender a mentalidade dos redentores por ter vivido entre os padres por tanto tempo. Claes achava que tinha compreendido bem os Materazzi, mesmo após umas poucas semanas. E Memphis era cheia de raças e tipos de todos os cantos do mundo. Mas nenhum de seus encontros com raças notáveis em Memphis deixou Claes com a mesma sensação vaga de ter perdido algo que o acompanhava o tempo todo na Serra de Quantock. Ela era um enigma de calcário, cheia de desfiladeiros, saliências e precipícios rochosos impossíveis de escalar. Por toda parte, recantos secretos cortavam as escarpas, proporcionando locais para se esconder ou se reunir para um ataque. Dali os cleptos atrapalhavam o comércio através de saques, roubos, furtos, assaltos, ladroeira, pilhagem, confiscos, privando os transeuntes de tudo menos as roupas que vestiam e às vezes até disso. Essa postura dinâmica em relação ao roubo tornou-se tão notória que, entre os habitantes da região, a não ser pelos irritantes muçulmanos, esse era o único rótulo que os cleptos se importavam em dar às culturas ricas e antigas que assaltavam. Qualquer pessoa que cometesse um roubo era conhecida como cleptomaníaca. De tempos em tempos, as outras tribos das colinas decidiam que a ladroeira e o nível de transtorno dos cleptos não podiam mais ser tolerados e se reuniam para uma expedição punitiva ao interior do labirinto inacessível do meio da Serra de Quantock. Não fazia nem 3 semanas desde que Daisy o trouxera para o coração da serra, quando Claes teve o primeiro contato com a forma de guerra dos cleptos, que lhe parecia tão singular. Claes não tinha a menor intenção de oferecer seu serviço, se ficou furioso com Daisy, quando ela se vangloriou de sua épica brutalidade diante de Dombar e seus homens. A regra de Claes desde Memphis era manter a boca fechada sobre tudo o que possuía em termos de bens e serviços que pudessem ser úteis aos outros, e falou para ela fazer o mesmo no futuro. Por quê? E perguntou Daisy, surpresa. Porque eu não quero que tentem me enfiar na linha de frente para ver seu brinco de Barnabé, o selvagem. Você se preocupa demais. É por isso que ainda estou vivo. Ninguém vai lhe pedir nada. A luta não tem nada a ver com você. Só tenha isso em mente. 4 dias depois, diante do próprio convite do pai de Daisy, Claes se viu sentado no topo de uma grande elevação de pedra calcária com, ele verificara, várias rotas de fuga pela retaguarda, Daisy ao seu lado, eufórica, mas não nervosa. Eles estavam olhando para um vale embaixo, a cerca de 250 metros de onde os cleptos tinham erguido uma muralha rudimentar. Havia cerca de 500 cleptos em posição, andando de cima para baixo, falando, rindo e agindo como se não estivessem nem aí. Na outra ponta do vale, havia uma força de mais ou menos 1000 muçulmanos. Eles esperaram por meia hora e então avançaram em ordem unida, com as lanças e os escudos prateados reluzindo ao sol. Os muçulmanos pararam a 200 metros, e, neste ponto, os cleptos começaram a prestar alguma atenção aos inimigos, na forma de uma gritaria sem parar e ofensas pitorescas sobre as práticas sexuais dos muçulmanos com animais, a feiura de suas mães e a libertinagem das esposas e filhas. Foram esses 2 últimos insultos que pareceram levar os muçulmanos quase a uma fúria histérica. Na verdade, alguns ficaram tão abalados pela tristeza diante dessas ofensas à honra que romperam em lágrimas. Se ajoelharam e começaram a jogar terra sobre as próprias cabeças. Virou uma rotina. De um lado da muralha de defesa no vale, uma dúzia de cleptos gritavam o nome, Fátima, e outros 12 na outra ponta do muro berravam de volta, dá atrás do chiqueiro. Aí vinha Aida, seguida pelo coro de, gosta de 3 ao mesmo tempo. Mas a maior reação foi por conta da provocação que pareceu, para Claes, a menos ofensiva de todas. Narsula, respondida por uma voz solitária de uma clareza fora do comum com, tem uma verruga no lado de dentro da coxa. Isso imediatamente tocou na ferida de um dos muçulmanos, que gritou furioso diante da precisa descrição da pobre esposa e, imediatamente, iniciou uma corrida suicida em direção à linha de frente dos cleptos. Felizmente, em sua pressa histérica, ele tropeçou em uma pedra, e, antes que voltasse a ficar de pé, meia dúzia de seus amigos e parentes o pegou e arrastou sob ruidosos protestos de volta à própria linha de frente. A ordem geral levou bons 10 minutos para voltar. Ainda rindo, Claes se virou para Daisy. Não acha que seria um erro provocá-los desta forma? Ela deu de ombros, mas não disse mais nada. Mas agora o ataque começara. Os muçulmanos avançaram em boa ordem, disciplinados de forma impressionante como se soubessem o que faziam.
Aos olhos de Clays, parecia que algo violento ia ocorrer. Os insultos continuavam chovendo como flechas na colina Silburi. E então veio a última carga furiosa, aos gritos. Diante disso, os cleptos lançaram uma chuva de flechas pouco impressionante e completamente imprecisa. Deram meia volta e fugiram. Daisy deu pulinhos e bateu palmas de alegria, enquanto os cleptos corriam de volta pelas infinitas gargantas tortuosas nos fundos do vale. A muralha rudimentar de pedra atrasou os muçulmanos em 1 minuto, cheia de armadilhas no extremo oposto. De estacas afiadas de bambus escondidas em buracos que podiam varar um pé. Cobras venenosas em fendas nos muros e milhares de aranhas que desciam pelas paredes logo após a fuga dos cleptos. Nenhuma delas era venenosa, mas aranhas eram impuras para os muçulmanos sequer tocarem, quanto mais comerem. Quando eles se reagruparam e começaram a correr atrás dos cleptos, a maioria já não estava à vista, exceto pelos jovens espadachins que ficaram para trás no topo da garganta para gritar ainda mais insultos. Eles não ficaram por muito tempo, já que alguns dos furiosos muçulmanos vieram atrás. Porém, recebidos por pedradas dos desfiladeiros de pedra calcária que penetravam nas gargantas como dedos, os muçulmanos logo se deram conta de que uma perseguição seria ao mesmo tempo inútil e passível de ser letal. Vamos embora, Daisy falou. Puxou Clays da rocha e o levou de volta ao vilarejo, por uma rota tortuosa, para o caso de terem sido vistos por algum dos batedores muçulmanos. Pelo resto da tarde, os cleptos foram chegando da grande batalha que não aconteceu, felizes consigo mesmos e se vangloriando da própria ausência de feitos de bravura, da completa falta de atos de coragem, e do sucesso total em sequer lutar até o primeiro homem, quanto mais até o último. Vários dias de celebração se seguiram em que histórias de guerras, contadas com exagero infinito, mostraram como a astúcia do narrador arrasou um determinado inimigo sem causar risco a ele próprio ou demonstrar a menor bravura. Cada um competia em inventar relatos exorbitantes nos quais, na completa segurança de um abismo intransponível ou no topo de uma escarpa impossível de escalar, eles enganaram os absurdamente estúpidos muçulmanos a revelarem o nome das amadas a fim de que a pureza sexual da esposa, irmã ou mãe pudesse ser difamada de formas grotescas cada vez mais criativas. Conforme Clays ouvia fascinado, ficou claro que, para os cleptos, a maior vitória sobre o inimigo não era derrotá-lo homem a homem no embate heróico, mas fazer com que, sem riscos para si mesmo, o absurdo oponente caísse morto de um ataque cardíaco ou derrame espontâneos, causados inteiramente por sua credulidade em relação à honra de suas parentes e pela criatividade das mentiras de seu inimigo clepto. Porém, por mais que estivesse achando divertido, Clays também ficou de certa forma chocado. O fato era que, embora a filosofia militar dos cleptos atraísse Clays exatamente porque ia contra tudo que os redentores lhe ensinaram em termos de dor, sangue, abnegação e dever, ela também batia de frente pela mesma razão exatamente. Ia contra tudo que os redentores lhe ensinaram. O vilarejo de Daisy, Sorro, era cercado por um caminho à sombra de oliveiras especialmente plantadas por onde todas as noites os cleptos passeavam em pares e falavam sobre tudo e mais um pouco. Clays andava muito solicitado como parceiro de conversas por conta da imensa curiosidade dos cleptos sobre as coisas em geral e os redentores em especial, cujas práticas e crenças achavam totalmente incompreensíveis e, portanto, profundamente fascinantes. Eles presumiam que cada conto de brutalidade, cada história apavorante de céu e inferno, cada detalhe da religião que Clays contava era apenas uma mentira absurda e divertida. Não havia nada que ele pudesse fazer ou a persuadi-los de que havia quem realmente acreditasse, e agisse como os redentores acreditavam e agiam. Nascimento virgem. Rai. Aré. Andar sobre a água. Re. Voltar dos mortos. Oro. As 4 últimas coisas. Ri. Alguns dias após a luta contra os muçulmanos, foi Clays que fez perguntas ao pai de Daisy a um velho camponês bem-humorado que passou a ter grande, apesar de não confiável, afeição por ele. Olhe, Suveri, eu não tenho nada contra fugir, mas nos foi ensinado que essa é a maneira mais rápida de ser morto. Eu estou vivo, não estou? Quantos funerais você está vendo serem preparados? Você não escaparia impune com essa estratégia em vários lugares. Em qualquer local a que um cavalo conseguisse chegar você seria atropelado. E uma infantaria também, se eles fossem bons o suficiente. Mas não lutamos em vários lugares. Nós lutamos aqui. Mas e se tivesse que lutar? Não temos. Vocês fazem incursões. E às vezes morremos, mas levamos o que roubamos para o interior dessas montanhas. E se tivermos que parar para uma luta campal, bem, só desovamos o que pegamos e damos no pé de volta até aqui. E o que acontece se eles encurralarem vocês antes que cheguem aqui? Creio que lutamos e escapamos ou não lutamos e morremos. Não dá para vencer uma guerra sem parar para lutar. É simplesmente um fato. É verdade, creio eu. Mas não lutamos guerras. Só assaltamos e roubamos. Não é da minha conta se os redentores querem morrer em nome de Deus. Ou os Materazi, pela glória. Esse tipo de coisa não nos convém. Mas o mundo é feito de um monte de gente diferente. Gele riu e apontou para a paisagem de pedra calcária ao redor com seus infinitos penhascos, precipícios e desfiladeiros. O deserto cria fanáticos. Todo mundo sabe disso. Mas um lugar como esse cria uma nobre covardia. Nós sabemos como deixar as outras pessoas em paz. Vocês roubam as outras pessoas o tempo todo. Tirando isso, ninguém é perfeito. Nos 3 meses seguintes, Kali e Gil expandiram a campanha contra a tribo ao dividir os purgadores em grupos de 10, cada um no comando de 200 redentores comuns. Houve mais derrotas que vitórias na parte inicial da campanha,
Mas o teor cruel do combate teve a vantagem de matar aqueles que não eram capazes ou não estavam dispostos a entender as novas táticas. Para a surpresa de Kali, a maioria dos purgadores sobreviveu ou até mesmo prosperou. O motivo, supus Kali, foi que eles já haviam rompido com uma vida de completa obediência, já era por isso que eram purgadores. Para início de conversa. Algo dentro de Kali se recusava a aceitar que outro fator era igualmente importante, é a adoração dos purgadores por ele. Gil notou e considerava a fé dos purgadores em Kali como mais uma prova de sua singular divindade. Kali não era sagrado, é claro. Não deveria ser reverenciado como santo ou profeta. Ele não era, até onde Gil entendia Bosco, uma pessoa no sentido que até mesmo o mais apóstata dos antagonistas era uma pessoa. Kali não estava, de certa forma, realmente vivo. Era a encarnação de uma emoção divina. Estava, talvez, se tornando um anjo, puro, da forma como as emoções que ganham plena manifestação são puras. Tudo mais a respeito dele estava em processo de ser queimado. Kali teve que ser humano a fim de nascer e crescer. Mas isso não era mais necessário. E Gil viu o menino Kali desaparecendo diante de si. Havia vislumbres ocasionais do que se poderia chamar de uma pessoa. Ele ria de algo ridículo que ocorrerá no acampamento ou colocava a língua para fora da maneira que um menininho fazia ao ficar concentrado em alguma tarefa, mas cada vez menos. Não era de surpreender que os purgadores fossem atraídos por ele e tentassem agradá-lo mesmo à custa das próprias vidas. Idris Puk teria dado uma explicação mais mundana. Kali tratava os purgadores como faria com pérolas ou diamantes. Às vezes, com a guerra sendo a criatura injusta e radical que era, aqueles em quem Kali depositava esperanças levavam uma flecha no peito, enquanto os inúteis tinham a sorte de sobreviver para irritá-lo mais um dia. Mas os purgadores notavam, mesmo que não entendessem seus motivos, que cada um deles era importante para Kali, mais do que importantes até. Ao passar de cada semana, ele aos poucos transformou a derrota implacável em impasse, depois em vitória ocasional. 10 purgadores, agora guiados pela prática e experiência, tomaram controle de 200 redentores. Ao longo da linha de frente, Kali estabeleceu 23 fortes semi-permanentes que teriam o apoio de 5 fortes principais a 80 quilômetros de cada um deles. Aos poucos, Kali levou a luta com a tribo a um impasse, prendendo os tribalistas na estepe de maneira que nenhum suprimento chegasse até eles vindo das embarcações antagonistas. Ele não conseguia impedir o desembarque nas inúmeras pequenas enseadas da costa. A cavalo, os tribalistas podiam entrar e sair facilmente da linha de frente de Kali, mas nenhuma carroça maior que uma pequena charrete conseguia passar sem usar as estradas que os fortes semi-permanentes controlavam e que agora a tribo raramente podia usar. E ainda assim não por tempo suficiente para deixar passar mais do que um comboio ocasional. Até mesmo isso convinha a Kali. A esperança, ele percebera havia muito tempo, era o verdadeiro assassino da maioria das pessoas. A esperança tornava as pessoas fracas. Só o desespero inteligente salvava. Mas nem isso daria certo para a tribo. Então, o Senhor criou um impasse a disse Hook. E não há vitórias para eles nem para nós, além de controlarmos esses fortes. De maneira alguma falou Kali. E eu pretendo partir para a ofensiva muito em breve. Como? O Senhor não tem tropas. Não, mas em breve terei os serviços de 2 grandes generais, maiores que o Senhor. Hook. E como pode ser? Quem são esses modelos de perfeição? O General Dezembro e o General Janeiros, disse Kali. Enquanto Kali trabalhava em cortar o suprimento de sangue da tribo, Bosco estava empenhado em atrasar a tentativa de seus inimigos no pontificado de fazer o mesmo com ele. Em vez de violência, eles usavam teologia, e seus métodos de pisar no pescoço de Bosco envolviam a instauração de uma conferência em vez de um cerco. A questão teológica da conferência envolvia óleo e água. Só um Deus onipotente poderia salvar uma criatura como o homem, de natureza tão cruel, baixa e degradante. Porém, o cerne da fé dizia que o Redentor enforcado era ao mesmo tempo o homem e Deus. Como isso era possível? Até recentemente, a solução do problema tinha sido ignorá-lo. Mas o Redentor da Restauração, o Bispo de Arden, causará uma agitação ao pregar a teoria da emulsão divina. As duas naturezas do Redentor enforcado eram, dizia ele, como óleo e água misturados. Durante um tempo de sua vida na Terra, a mistura se parecia com um único fluido de uma só espécie. Porém, com o passar do tempo, o líquido se separaria claramente e de maneira definida em óleo e água outra vez. Podiam ser misturados, mas sempre estariam separados. Tolice, respondeu o bispo redentor Ciril de Salem. A natureza do Redentor enforcado era como água e vinho deles estão separados até serem misturados, se tornam inseparáveis de uma maneira que nenhum poder poderia reverter. Apesar da intensidade da discussão, nem Parsi nem Gant tinham o menor interesse em dar corda para o rancor de um par de clérigos brigões até que, num breve período de lucidez, o Papa Bento manifestou o desejo de resolver a questão. O motivo se perdeu na névoa que cobriu seu cérebro no dia seguinte. Mas Gant e Parsi receberam a autoridade de instaurar uma conferência para decidir a questão da forma que achassem conveniente. Acharam conveniente armar a conferência no santuário, porque, onde quer que uma comissão desse tipo fosse realizada, o local se tornava sujeito às autoridades no comando que neste caso eram Gant e Parsi. Eles teriam direito de ir a qualquer lugar no santuário e falar com qualquer pessoa. Entenda agora como se tornou muito importante a questão da emulsão. Infelizmente para Bosco, o golpe letal da morte dos 300 redentores significou que até mesmo um grande estrategista estava sujeito à lei do impulso de Svindol. Se a pessoa não está avançando, está retrocedendo. Ele agora só podia retroceder o mais lentamente possível. Bosco tinha influência em Chartres, mas ela era frágil,
construída ao longo dos anos a partir de muitos favores e com aliados duvidosos que não eram fáceis de vigiar a partir do santuário. Esses favores agora estavam sendo cobrados, e apesar de os aliados duvidosos não terem deixado Bosco na mão, não se arriscariam por ele até que ficasse claro como a luta por poder com os dois cardeais se resolveria. O plano de Gant e Parsi de realizar a conferência no santuário, ainda naquele mês passou de repente pela Câmara Apostólica e prosseguiu sem nenhuma oposição séria. Isso tudo foi má notícia para Bosco. Sua reação foi gastar a maior parte do que sobrou de influência. Um comitê foi reunido em Chartres devidamente formado por aqueles que por algum motivo deviam algo a Bosco, ou eram partidários em segredo de sua crença em uma reforma dos Redentores. Uma missão foi enviada a Steppe e confirmou o grande sucesso de Cali. Gant e Parsi tentaram impedi-la, mas não conseguiram. O motivo foi que os Redentores precisavam de uma vitória para restaurar o moral dos fiéis, muito colocado à prova no longo impasse no fronte oriental. Moral que foi ainda mais abalado pelos rumores de que os antagonistas descobriram uma mina de prata tão grande em Argentum que poderiam contratar um exército inteiro de mercenários lacônicos. O segundo motivo foi que, embora teologia e política fossem ótimas, não havia nada como a derrota de um inimigo para levantar os ânimos. E se o inimigo estivesse mais para uma peste do que uma ameaça, então seria bom lembrar aos fiéis que a palavra peste vinha de pestilência, e que a falta de importância dada anteriormente aos tribalistas fora um grave desprezo ao perigo que representavam de fato. Os fiéis só precisavam de uma nova estrela no firmamento, e o nome dessa estrela era Cali. O fato de ser implausível que alguém tão jovem possuísse poderes tão grandes, só aumentava a sensação entre os fiéis de que Deus em pessoa finalmente revelara seu jogo. Com a Steppe cercada para todos os efeitos, Bosco foi capaz de trazer Cali de volta para o santuário a fim de prepará-lo para ser exibido na conferência. Sabia que era arriscado. Ainda mal podia depender de Cali, pois os motivos dele eram muito nebulosos. Gil, é claro, vinha escrevendo para Bosco de poucos em poucos dias com notícias dos fracassos e do sucesso definitivo. E sempre, incluía reflexões sobre o estado de espírito e da mente de Thomas Cali. Suas ações foram exemplares, mas o que estava acontecendo dentro do seu coração? A questão teológica mais urgente para Bosco não era a natureza da mistura de humano e divino no Redentor enforcado, mas a natureza dessa mistura em Thomas Cali de água e vinho ou emulsão profana. Bosco fez o gabinete de propagação da fé trabalhar como um burro de carga, espalhando as notícias das vitórias de Cali na Steppe para todos os cantos da comunidade dos Redentores e enfatizando suas várias qualidades: bravura, esperteza, santidade, bondade, compaixão pelos pobres. Rumores não oficiais de milagres foram espalhados. Histórias de soldados redentores que eram péssimos devotos encontrando com Cali e a seguir tendo visões do São Redentor Jerome com o sangue escorrendo das mãos. Decepadas e do São Redentor Finlay, que fora envolvido num lençol coberto por piche e depois queimado como se fosse um fósforo. Sem que Cali soubesse disso, imagine a surpresa dele ao voltar para o santuário pela Steppe por um caminho mais lento e mais populoso recomendado por Bosco. Ele descobriu que, mesmo no meio do nada, havia pessoas ao longo da estrada se curvando e pedindo sua bênção. Algumas delas tinham andado por dias a ouvir o rumor de sua passagem. Nas cidades e vilas sujeitas à crueldade e à destruição das incursões punitivas da tribo, homens e mulheres choravam de gratidão e começavam a cantar hinos de sacrifício e martírio. Fé de nossos pais, ainda viva, a despeito do calabouço, fogo e espada. Os pelos da sua nuca ficaram em pé ao ouvir de novo aquele hino em especial. Mesmo em lugares muito afastados das incursões da tribo, houve desfiles de estátuas de santos. Forças sagradas que não viam a luz fora da igreja havia dezenas de gerações foram erguidas ao sol do meio-dia. Gil ficou escandalizado e espantado ao ver cegos e escrofulosos serem arrastados para tocar na barra de sua batina, ou até mesmo na crina do cavalo para que Gil pudesse interceder junto ao céu em nome deles. Quando eles chegaram à tortuosa estrada que levava ao santuário, Gil mal sabia o que pensar. Mesmo o aparentemente inabalável Cali dava a impressão de que algo estranho ocorria no seu cérebro, mais do que só desprezo por ver as muralhas do santuário. A meio caminho da imensa rocha que era a base do santuário, o oficial de mortificação se juntou à tropa de Cali e Gil. Era dever do homem, que ele cumpria com enorme satisfação, lembrar a um Redentor vitorioso em seu retorno que todos os feitos humanos eram em vão. No decorrer da subida de meia montanha, passando pelos grandes portões até o interior do pátio da penitência, o oficial de mortificação sussurrou no ouvido de Cali: "Lembre-se, homem, de que tu és pó e ao pó voltarás. Lembre-se, homem, de que tu és pó e ao pó voltarás." Na 20ª vez, Cali virou a cabeça para o sujeito e sussurrou de volta: "Cale essa matraca." O oficial ficou tão estupefato diante disso que realmente se calou pelo resto do caminho, até chegarem ao pátio, onde a grande falange das 6 ordens dos cavaleiros do São Redentor Barnabé esperava pelo retorno de Cali. Ali o homem se sentiu seguro o suficiente para continuar, desta vez gritando por conta dos fiéis: "Schlembra-se homem, de que tu ies pa eopa voltaras." Gi a seguir: "E pare." Cali parou. "E vire-se para mim." E novamente ele fez o que pediram. Na mão esquerda, o oficial de mortificação segurava uma bolsa de linho esbranquiçada. Ele retirou uma pitada do conteúdo, a mistura das cinzas dos 24 mártires do grande incêndio de Aachen, levou a mão até a testa de Cali e desenhou a forma simplificada de uma forca como um L de cabeça para baixo. Morte, julgamento, céu e inferno, as últimas 4 coisas a que me apego: mortificação. Morte e pecado são as roupas com que estou trajado. Cali olhou ao redor do grande pátio, para variar decorado com as cores das festividades dos Redentores,
no mosaico dos blocos das confrarias a que cada redentor pertencia. Havia os bons socorros em vestimentas vermelhas e douradas, os lazaristas de branco com seus servidores de cara emburrada, os cavaleiros da cúria bradando o charme e a beleza da única e verdadeira fé, os asfixiados necróticos com cordas de cânhamo nos pescoços em carne viva. Havia os escarlates em chapéus cocô vermelhos, os 15º de suspensórios verdes e pretos, com os rostos cobertos por um capuz pontudo e as mãos girando sem parar as 15 contas do sofrimento, uma por uma. Do lado oposto, os batenis com o cinturão de abstinência na cintura, amarrado com os 7 nós da renúncia da carne, e feijão guando seco dentro das meias. Havia os fromondis de gorros louvando a Deus roucamente, os confessores lamentando a perda de tantos e a salvação de poucos. Bosco andou entre as fileiras com um aspersório fino na mão, jogando sobre eles as águas da aflição e os olhos da tristeza. A cada 10 redentores, Bosco parava e oferecia sal para representar o osto amargo do pecado, e eles aceitavam a repreensão com lágrimas. A seguir, colocou um escapulário de 5 dobras no pescoço dos redentores, o jugo do Redentor, o fardo do Senhor, enquanto atrás dele um incensador sacudia o incenso, defumando os fiéis em todo o seu deslumbramento penitente. E então a cantoria começou, os graves dos alimenteris tão fortes que a audição parecia começar em algum lugar no estômago, sacudindo as tripas como uma espécie de draga submersa. A seguir, surgiram os tons mais suaves do cantabile, que se misturaram, se chocaram e se misturaram de volta como se fossem canções diferentes. Daí vieram as notas agudas do coral infantil, puras como gelo, eriçando os pelos ao longo da espinha de Kali, o som subindo ao céu com um timbre tão terrível que deu vontade de gritar. Então a cantoria começou a acabar devagar. Primeiro o tom agudo dos meninos, depois os médios e o fim gradual do grave indo embora como uma tempestade rumando para o mar. Era de uma beleza além da imaginação. E mesmo assim Kali odiava. Quando chegará pela primeira vez ao santuário, Kali ficará impressionado pelas imagens e pelos sons extraordinários de um feriado importante, sem entender nada de um enorme, porém vago, desfile de barulhos e cores para um menino tão pequeno. Ao ficar mais velho, os feriados ficaram mais claros ante o tédio horroroso das cerimônias e o poder da música. Aqueles com talento treinavam por horas todos os dias longe dos ouvidos, e o próprio Kali fora testado quanto à qualidade da voz e dispensado com a observação de que ele soava como um gato tendo a garganta cortada por uma serra enferrujada. Cruel, mas verdade. Portanto, 4 vezes ao ano ele ouvia o coro e a orquestra tocarem e passou a amá-los e odiá-los em medidas iguais. Como as almas mortas dos redentores podiam produzir algo que o emocionasse tanto? A seguir veio a procissão para a grande basílica e a missa para os mortos, não em nome das legiões que foram mortas pela causa da fé, mas em nome das almas dos que não foram salvos por terem morrido antes de ouvirem a palavra do Redentor enforcado. No sofrimento e luto, todas as estátuas dos mártires, a irmã do Redentor enforcado e todos os milhares de forças sagradas no santuário, grandes e pequenas, foram cobertas por seda púrpura e permaneceriam assim por mais 40 dias até o momento exato em que os alfinetes que mantinham os panos fechados fossem arrancados para revelar os belos sorrisos, os braços e as pernas torturados, as feridas e as chagas gotejantes do santo sofrimento. Se a beleza do Agnus Dei no pátio havia abalado Kali, ele tinha 2 horas de pura monotonia na basílica para se acalmar. Sem a grande música para lhes conferir autoridade, os vermelhos, pretos e dourados dos chapéus compridos e das vestimentas de formatos curiosos, o incenso queimando e os gestos em bênçãos complicadas eram certamente sem graça e ridículos, acalmando a raiva de Kali pela beleza enervante do som dos 3 grandes corais no santuário. A estupidez e a feiura da prece e da autodepreciação eram um bálsamo especialmente chato para o seu ressentimento. Menos que a poeira debaixo dos meus pés, menos que a erva daninha que cresce ao lado da minha porta, menos que a ferrugem que mancha a espada mal cuidada. Menos que a necessidade que tu, Senhor, tens de mim, até menos que isso eu sou. E foi assim, com uma delicada mistura de raiva pela beleza da cantoria e de monotonia entorpecente por causa da missa dos mortos, que Kali finalmente voltou para seus aposentos. Após a dolorosa jornada, tudo que ele queria era se deitar e dormir. Mas Bosco não tinha terminado. Você agiu bem, mas preciso que me diga. Os purgadores têm espírito de vitória? Estou cansado. É rápido. Podemos entrar em detalhes mais tarde. Provavelmente. Gele imediatamente se arrependeu de dar esse gostinho para Bosco. Possivelmente. O tempo é curto. Kali. Temos que vencer ou morrer. Mais tarde. Eu não tinha a intenção de tomar Mênfis. Só o fato de eu manter o velho marechal e a maioria de sua família como prisioneiro é o que previne o Império Materazzi de se erguer contra nós. Isso não era mais verdade, mas Bosco achou melhor não perturbar Kali com a notícia da fuga deles. Além disso, seu conhecimento sobre o que havia acontecido a seguir era incompleto. Bosco não sabia, por exemplo, que o velho Materazzi já tinha morrido de pneumonia. E nós não podemos enfrentar o Império Materazzi e os antagonistas. Você não deveria ter pensado nisso? Eu não penso em outra coisa. Sua fuga tornou impossível agir de outra forma. Agora, se você não tivesse feito a atrapalhada de se meter no quarto de Picarbo, tudo teria sido diferente. Você me mandou ir lá. Sim, mandei. Mas agora você está começando a perceber por si mesmo que quase tudo que acontece, para o bem ou para o mal, tem origem numa atrapalhada. Cala Rio. S.U.A. Não. Eu quero dormir. Muito bem. Mas para evitar dúvidas, você e eu estamos unidos por correntes inquebráveis. Não há lugar a que você possa ir a não ser para o meu lado. Como você percebeu após a travessura em Mênfis, é da sua natureza razer com que a mão de todos os homens se volte contra você. A não ser por esse curso de ação agora,
aqui, comigo. Me diga que entendeu. Kali olhou para ele durante algum tempo e então concordou com a cabeça, tão relutante quanto possível. Bosco respondeu com o mesmo gesto. Durma bem. Deus o abençoe. Assim que Bosco foi embora, houve uma batida na porta, e o acólito Model entrou. Kali ficou surpreso de como ficou satisfeito em vê-lo. Senhor, você está bem. Gi estava sim. Não era só a comida extra que Kali exigia que Model recebesse, mas a qualidade dela. O rosto estava mais cheio, ele não estava gordo ou algo assim. Mas não tinha mais a expressão cadavérica que era comum a quem comia pouco e fazia serviço pesado durante horas. A pele até brilhava, em vez de estar opaca e manchada. Uma refeição decente algumas vezes ao dia era, como Kali passou a se dar conta, um dos maiores presentes que a vida podia oferecer. Seria inteligente fazer isso com os purgadores. O senhor está bem? Sim. Nós estamos todos empolgados com seu grande sucesso. Nós? Os Acolitos. Kali notou que havia algo estranho e hesitante a respeito de Model no momento. O que está acontecendo? Senhor? Disse Bush. Eu ando dividindo a comida com meus amigos. Senhor, você está encrencado? Não é isso. Mas um deles serve água na prisão número 2. Ele parecia ainda mais hesitante. É um dos espiões antagonistas, está lá esperando a execução. Ele diz ser um amigo seu. Kali estava tão intrigado quanto chocado. Não era de surpreender que Model estivesse tão inquieto. Dar uma informação desse tipo era o mesmo que servir veneno. Eu não conheço ninguém assim, mas não vou contar para ninguém. Ele deu um nome. Ele não disse, mas deu ao meu amigo uma mensagem para o senhor. Ele tirou um pedaço de papel de um bolso ilegal e entregou para Kali. Estava selado de maneira tosca com sabe lá Deus o quê. Kali abriu. Havia 2 palavras escritas em um papelzinho claramente arrancado de um velho inário. Henri Embromidor. Capítulo 10. Ele foi torturado? Aparentemente. Não as disse Bosco. Você sabia que ele estava aqui? Você deve estar me confundindo com um oficial do médio escalão da carceragem. Por que eu saberia que ele estava aqui? Quero que ele seja solto. Kali ficou surpreso com a resposta calma de Bosco. Muito bem. O Redentor sorriu. Você esperava que eu me recusasse? Sim. Por quê? Ele claramente veio aqui para se reunir a você novamente. E nós 2 sabemos que você não tem intenção de ir a lugar algum. Percebendo que Bosco estava sendo debochado, Kali mudou de assunto. Por que ele não foi torturado? Ei, e uma boa pergunta, se me permite dizer. Um erro administrativo. Houve um surto de tifo na prisão número 4, o que fez as demais lotarem. Com o aumento de presos e de trabalho, um homem culpado de Gomorra recebeu acidentalmente o mesmo número que seu fiel amigo. Parece que eles cometem muitos erros nas prisões aqui. Parece, não é mesmo? Talvez seja a vontade de Deus. Eu gostaria de vê-lo agora. Vou mandar o Redentor Gil. Ele o conhece. Isso o deixará satisfeito. Não que Bosco esperasse agradecimentos, mas ele se divertia em deixar Kali constrangido. Kali não respondeu e fez menção de ir embora. Porém, ao girar a maçaneta, Bosco chamou em tom amigável. Você se importa de eu perguntar como soube que ele estava aqui? Kali se virou para olhar para Bosco. Não. Então? Não. Não me importa o que pergunte. Como alguém se acostuma às mudanças? Antigamente, ser insolente comigo lhe renderia uma surra. Sim? Eu não quis dizer nada com isso. Seu acólito parece gostar muito de você. Eu não tenho um acólito. Ah, tem sim. E como? Eu entendo como as coisas mudaram entre mim e você, mas me pergunto se você entendeu. Temo que talvez, nem assim tão no fundo, você ainda seja só um garotinho furioso. Achei que isso fosse tudo o que eu deveria ser. Fúria divina é uma coisa muito diferente de mau humor. Só achei que deveria deixar isso claro. Henri Embromador estará com você dentro de 1 hora. Eu quero ir ao convento. Muito bem. Você está sendo muito indulgente. Isso preocupa? A intenção é essa, não é? Só porque eu sinto prazer em confundir suas expectativas em relação a mim. Você não parece ter compreendido direito, se me permite dizer, como são as coisas. Eu posso fazer o que quiser. É isso? Você sabe muito bem qual é a resposta. Mas seria bom que pensasse com mais cuidado sobre o que lhe é permitido e o que não é. Eu sou só um garoto esquentado. Para o nosso próprio bem, eu espero que não seja verdade. As chaves do convento serão trazidas para você. Pode fazer o que quiser lá. E ao colocar a mão na maçaneta, o Redentor deu meia volta. Sempre foi um hábito de Bosco deixar o que realmente tinha em mente para o último momento como se fosse algo que não havia pensado antes. O que você sabe sobre os laconicos? Soldados de aluguel. Caros. Ele pensou por um momento como se tentasse se lembrar. Só seus anos de insolência descarada o impediram de sorrir diante desta oportunidade inesperada de debochar do antigo mestre. Cronoiotontólogos já acrescentou. Pensativo. Bosco olhou para Kali, percebendo a provocacao. Não é um termo que eu conheças, disse o Redentor, se recusando a fisgar a isca. Quer dizer um aventureiro. Um marginal. Sério. Mais alguma coisa? Não. Havia um rumor de que os antagonistas descobriram uma mina de prata perto de Argentum.
Isso deixou de ser um rumor. Não é garantido, mas é provável que eles usem a mina para dar um jeito de pagar um grande exército de laconicos para lutar contra nós. Achei que eles nunca contratassem mais de 300 homens por vez. E eu achei que você não soubesse mais nada sobre eles. Seguiu-se um silêncio insolente. Vou lhe mandar um relatório sobre eles. Como sua vida pode depender disso, tenho certeza de que não preciso pedir que leia com atenção. E Bosco já estava cheio de Kali e saiu sem dizer mais nada. Com a saída de Bosco, Kali considerou o que sentia. Espanto e alegria na mesma medida. Alegria pela surpresa de ver Henry embromador. Espanto pelo tamanho dessa alegria. A raiva de Arbel Materazzi havia sobrepujado a terrível solidão que a ausência dela provocava em Kali, mas também escondido como sentia a perda do amigo. Até aquele momento, Kali acreditava que não se importava com Henry embromador, embora tivesse ficado acostumado a tê-lo por perto. Agora ficou espantado ao perceber o quanto sentia falta dele. A empolgação pela ideia do retorno de Henry embromador era insuportável. Kali era uma alma feita de grandes represas ligadas por grandes canais e construídas com enormes trancas. Mas não há obra que não vaze ou não sofra infiltração. E o que aconteceu com Claes? Morto provavelmente, pensou ele.